Bem-vindo ao Postos Cast com Gameiro. Na verdade, essa é uma ideia assim muito antiga, né? Venho tentando falar com meus amigos do ramo que um dia eu ia fazer, um dia eu ia conseguir fazer, eu ia pensar e ia chamar todo mundo e eu quero ver se eles não vão vir. Então hoje eu venho explicar essa loucura de Postos Cast com Gameiro. Histórias, na verdade, da revenda, de postos de gasolina, de comércio, de negócios, de vida. Na verdade, cada história de cada um que chegou até hoje aqui como empresário, ela sempre tem um gosto de suor na boca, né? Um gosto de sal, porque o pessoal rala, corre atrás, trabalha, luta. Independentemente de ter sido uma geração que o pai passou já alguma coisa pronta, mas aquele filho está lá. Esses rapazes que hoje eu vi crescer e que hoje têm 30 anos de idade, que estão trabalhando pra caramba, são aqueles caras que eu admiro muito. Tem muitos deles aí que você não imagina como eles se adaptam e quanto eles melhoram o negócio dos pais, né? Então hoje eu vim explicar um pouco por que eu decidi criar isso, com a ajuda da minha produtora assistente, Júlia. Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge, é um prazer estar aqui com o senhor nesse primeiro podcast, nesse trabalho aí que vai dar muito certo, se Deus quiser, vai ser um sucesso. E aí trazendo meu amigo e irmão Jair Miranda, o Jajá, que está sempre comigo aí, alegrando as resenhas, os bate-papos, e eu faço questão dele acompanhar, por mais que não seja uma pessoa que esteja engajada no ramo de postos, mas é um amigo que está sempre me dando uma força quando a gente está, vamos dizer assim, mal-humorado, e tem sempre alguém que dá aquele humor aqui especial. E eu vou fazer questão de chamar vários amigos aí, realmente donos de postos de gasolina, desde uma unidade até redes de postos, histórias que realmente começaram desde que eu tinha 19 anos, e, na verdade, 18 para 19 anos, né? E hoje o principal é contar sobre como é a M. Gameiro Imóveis. O que foi essa jornada? Como aconteceu? Por que nós estamos aqui pensando em fazer essa aventura? Porque vocês que não são do ramo de postos de gasolina, não pertencem a esse ramo de postos, não entendem, é uma coisa sui generis, é uma coisa que dificilmente alguém conversa assim. Olha, você conhece fulano? É dono de posto de gasolina, o cara é milionário. Mentira! A grande maioria está na luta, está fazendo um salário, de repente, tanto quanto qualquer outra pessoa. E tem aqueles que lutaram muito e que estão melhor, isso faz parte da vida. Mas a vida, o cenário de posto de gasolina é muito perfilático. São poucas pessoas que conhecem os bastidores, que conhecem a luta da pessoa, que conhece quantas voltas cada um já levou, cada um já ganhou. Então, por exemplo, o quanto é difícil diversificar, porque costumam dizer que o negócio ele engorda com os olhos do dono. Esse é o ditado mais tradicional. E no ramo de posto é pior ainda, porque o ramo de posto são 24 horas de operação, não tem feriado, não tem nada, não fecha, é trabalho total. E, infelizmente, alguns, não são todos, mas a mão de obra brasileira ela é muito complicada em qualquer setor, em qualquer negócio. E no ramo de posto de gasolina não é diferente. Então, quer dizer, a gente tem alguns roteiros para conversar hoje, para explicar a nossa chegada na área da internet, até porque nós temos a necessidade, a gente sente a necessidade de mídias, de criar. Por exemplo, o Felipe vai botar aqui. Hoje a gente está investindo nas partes de placas, de faixas, diferente. Não tem aquela coisa que antigamente se tinha de beneficiar a marca. Eu quero que a minha marca seja menor e a parte de destaque do telefone, de tudo, seja aqui venha mais força, entendeu? Para trazer a clientela para ligar quando eu estou trabalhando numa das coisas que foi a diversificação da M. Gameiro. A M. Gameiro sempre foi tradicional em postos de gasolina, mas agora ela também é tradicional em locação de espaços dentro dos postos de gasolina, com as grandes marcas, mostrando cores mais calmas e elitizadas e de maneira a não vamos dizer assim, atacar as imagens das bandeiras ou das marcas de bandeiras livres dos postos e com um atendimento que a gente nunca tinha visto no ramo comercial. Isso é uma das coisas que a gente está tentando trabalhar, é difícil, a gente está nessa luta de um mercado que ele é muito, apesar de ser isolado e só, ele tem muita gente trabalhando para tentar atender, mas esse nicho é um nicho que não existia. Outro nicho que não existia também, que é o que nós estamos fazendo, é o mercado tráfego pago para
esse tipo de produto, esse tipo de anúncio, esse tipo de banner, esse tipo de loja. É uma loja no Recreio, uma loja de clientes nossos da área comercial. Você pouco vê uma variação nas suas mídias digitais falando de uma loja que pode servir para ser um pet shop. Eu conheço players, que são os empresários que vêm buscar negócios com a gente, que já fizeram 5, 6 lojas com a gente, que depois eu vou citar até alguns que me autorizaram a falar, ou, na verdade, vou fazer melhor. Vou ver se eles vêm aqui. Na verdade, o convite vai ser feito ainda para vários empresários do setor, e assim eles vão poder também apresentar a marca deles, também fazer publicidade deles de forma gratuita dentro do nosso bate-papo. E aí a gente vai entender, por exemplo, como é que aquela pizzaria Blim 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 ela tem problema. Como é que ela foi criada? Como é que foi criado o sugo, o molho, aquela mussarela? Como você teve lá, você provou. Quem aprovou isso? Quem fez essa marca? Então, esse tipo de história, que é uma história que não tem em nenhum lugar, vai passar a ter aqui no nosso canal de hoje em diante. Então, é muito importante que se entenda o seguinte: o nosso foco é trazer donos de postos de gasolina que são amigos, que têm histórias, meu Deus, histórias muito grandes. E além das histórias de passagem que nós tivemos juntos, nós vamos contar coisas da vida pessoal, nada que seja que desabone ou que deixe nada aberto, mas assim, pessoal, que eu digo assim, planejamentos futuros, planos, vamos falar sobre situações engraçadas, situações ruins também, o que você passou de pior. Nós vamos perguntar sobre momentos em que você descobriu furtos, roubos dos seus funcionários, como é que você conseguiu se precaver sobre isso, como é que você conseguiu pegar antes de acontecer, ou aconteceu, você sofreu esse problema, porque isso acontece muito. Eu mesmo tive alguns postos de gasolina no ramo e eu passei por alguns problemas assim que é inexplicável, que eu sei que os meus amigos do ramo estão ouvindo, devem estar pensando, isso é o que mais acontece, a gente vive o tempo inteiro enxugando gelo, procurando para não ser roubado. E com toda a delicadeza, com toda a amizade, com toda a parceria, acontece ainda isso diariamente. E muitos vão se identificar com o que a gente vai conversar. Então essa é a primeira parte que eu acho que é importante colocar, que é a cara da gente. Trazer histórias legais, engraçadas, passadas por mim, com os meus amigos, com a galera do ramo, com outros ramos comerciais que a gente está diariamente conversando e crescendo sempre dentro, por enquanto, do Rio de Janeiro. Mas que está aberto a ouvir o comentário, a ouvir a crítica, a ouvir o seu relato de qualquer pessoa do Brasil ou de qualquer lugar do mundo que esteja trabalhando e com o comércio, as suas agruras, os seus problemas, porque vão ser contados aqui. Momentaneamente, a gente vai... mais para frente, né? A gente vai estar pegando essas experiências e colocando, por exemplo, fulano que está em Brasília tem uma cafeteria, aconteceu um caso incrível, que aí a gente considera chamado o quadro Pega Ladrão. Vai ser uma coisa muito legal, porque, na verdade, não vai ser só para a gente poder criar crítica por causa dos funcionários. Não. Mas existem casos, e são casos de anos, 10, 20 anos de trabalho. Você tem um outro caso que você quer contar, que você quer dizer o que aconteceu, incrível como você descobriu. Tem coisas que a gente descobre na sorte, tem coisas que a gente descobre por criar elementos. E a gente vai ter um quadro que eu acho que vai ser muito engraçado também, porque tem coisas engraçadas na hora que você descobre um problema, e isso vai fazer com que a gente crie uma identidade verdadeira, não é uma identidade de hipóteses. Nós vamos ter experiências de vida, pessoas que vão contar, inclusive, como que pareceu a hipótese de posto de gasolina. Por que posto de gasolina? Por que se insistir nisso? Já houve ideia de pensar em sair disso? Sei lá, não quero mais saber disso, eu vou vender tudo que eu tenho, cara, e vou para... sei lá, o pessoal ao contrário, né? A pessoa que está lá em Manaus tem uma rede de postos de gasolina, não, vou vender tudo e vou para o Rio de Janeiro, ou vice-versa. Vou vender tudo e vou para Manaus. Pessoas que estão em qualquer lugar e que querem se desfazer. Por quê? Já teve essa ideia? Essa ideia foi uma coisa que passou e você conseguiu pensar e se conectar de volta com os negócios, porque tem isso.
O posto de gasolina nada mais é do que você reapaixonar pelo seu negócio. Você está sempre amando aquele negócio. Você volta para aquele mesmo endereço, você volta para aquela mesma equipe, você volta para aquele mesmo trabalho. Então você tem que estar reinventando, tem que estar colocando outras cores, você tem que colocar outras ideias, tem que estar acompanhando as mídias, acompanhando o que está acontecendo. A gente tem amigos que são antigos no ramo que ainda não veem a necessidade de investir nisso aqui que nós estamos fazendo. Isso aqui é um investimento de prazer, porque, e se Deus quiser, eu vou estar com vários irmãos meus, vários amigos meus do ramo, e aí a gente vai lembrar de cada coisa numa forma de resenha, numa forma light, gostosa de se rever, de se reviver, coisas que eu lembro, muita coisa engraçada, eles lembram de várias coisas engraçadas, e com leveza. Vai se falar aquilo que quiser, vai se curtir, mas o principal, quem está do outro lado vai estar pegando a experiência de mais gente, de gente que passou por coisas que de repente você não passou, ou que você um dia poderia passar e não vai passar mais porque ouviu aquela pessoa, que é o caso do Pega Ladrão. Você vai evitar de ter alguns roubos e você vai ter, no nosso podcast, você vai ter também a presença de pessoas que saibam trabalhar com programa, com sistemas de controle. Você vai ter pessoas que vão saber trabalhar com a parte ambiental, com a parte jurídica, contábil, com todas as coisas possíveis que a gente possa ter para te dar algum tipo de base. E é uma primeira ideia que nós temos no canal. E aí agora a gente vem falar da M. Gameiro Imóveis. A M. Gameiro Imóveis é uma empresa, olha, vou te falar, é de emocionar, porque não é mole não. Como o senhor começou na M. Gameiro Imóveis? O senhor falou que começou como office boy, né? Nas nossas conversas assim no escritório. Eu queria entender melhor como que foi essa história com a M. Gameiro, como é que foi o início de tudo, para o senhor compartilhar aqui pra gente. Olha, toda essa jornada. Júlia, na verdade, eu costumo brincar que é o office esparro boy. Por quê? Porque, porra, eu comecei a trabalhar com a minha mãe, já não era nem M. Gameiro, era a doutora Olinda. Ela era uma mulher, ela foi uma mulher, né, porque ela já nos deixou, acima do seu tempo, porque ela conseguiu se formar para a faixa de 40 anos de idade, né, em direito. Naquele tempo, ela faleceu, vamos dizer, há 35 anos atrás, ela se formou, 37 anos atrás ou mais, ela se formou. Imagina o tempo que era uma mulher se formar e assumir a frente de aluguéis dos imóveis do meu avô. Meu avô, para contar a história da M. Gameiro, independentemente de ter sido começado com 13 anos, 14 anos, não importa, minha irmã também trabalhou muito nessa parte de office boy, vai para banco, faz não sei o quê. Antes de eu entrar na área de postos mesmo, na área da M. Gameiro, a gente trabalhou muito na área de administração, escritório, imobiliária. A gente tem que lembrar como tudo aconteceu. O meu avô teve 6 filhas. Isso, naquele tempo, vou te falar, eu acho que há perto de 80 anos atrás, né, porque ele faleceu já tem quase 10 anos, ou 10 anos, ele tinha 90 anos, então tem 100 anos que ele faleceu, 20 anos de idade que ele tinha quando começou a fazer as filhas, vamos botar aí, 20 e poucos anos, tem uns 80, 70 anos atrás. Aí ele foi tendo filhas, e aí quando chegou na 4ª filha, que acredito eu que ele pensou em ter um filho, vieram gêmeas. Então ele fechou a fábrica com 6 filhas. Não, acho que minha avó não tinha mais como dar filho para ele, senão ele continuava. Mas ele dizia que quanto mais menina viesse, mais filha ele queria. Ele nunca falou que desdenhava de ter tido filhas, tá? O problema é que naquele tempo, quem substituía, quem ia estar à frente com ele? Então o que ele fazia? As padarias, aí ele começou, meu bisavô, que veio de Portugal. Ele nasceu aqui no Brasil, mas a tradição do meu bisavô de comércio fez com que ele fizesse um comércio, focasse em comércio a vida dele. E ele, na verdade, morava no outro andar. Ele morava com as filhas no andar da padaria, como a tradição portuguesa dizia. Então, só que ele fez o seguinte, ele começou a ver o seguinte, olha só, eu tenho que deixar para elas uma quantidade bacana de aluguel para poder elas sobreviverem, porque elas são todas senhoras hoje, de 75 para cima. Então ele foi uma pessoa assim que maior mestre, maior guru, maior patriarca que se possa imaginar. Pra você ter uma noção,
Ele comprava uma padaria, trabalhava na padaria. O que ele ganhava dessa padaria, ele jogava para outro terreno. Nesse outro terreno, ele construía outra padaria enquanto estava aqui, nessa daqui. Ele ia lá ver a obra, voltava a trabalhar de madrugada, voltava aquela coisa de louco. Quando essa aqui estava bem madura, ele vendia essa para algum cliente, freguês da época, e ele ficava com um aluguelzinho para ele, e ele ia para outra padaria. Na outra padaria, ele já tinha o dinheiro para acabar a obra e já para comprar outro terreno e já começar a obra do outro. Com isso, ele fez, digamos, 11, 12 padarias que ele era dono do imóvel e recebia os aluguéis. Só que também com isso, nos bairros que eram considerados os bairros melhores, que é a Zona Norte, Realengo, Campo Grande, aquelas regiões que da época era que se vendia muito povão, né, vamos dizer assim, ele foi conhecido. E todas as pessoas que iriam vender uma padaria ou queriam comprar, perguntavam para ele. O que ele sentiu aí? Ele sentiu o gosto de fazer a intermediação de um para outro quando ele não queria vender a dele. Fulano de tal falava, seu Gameiro, o senhor não quer comprar minha padaria? Não, eu vou vender. Ele, não, meu filho, eu estou construindo a minha. Mas ele já sabia que aquela estava à venda. Aí o outro veio, seu Gameiro, o senhor não vende a sua, não? Eu estou querendo gostei da sua casa. Não, agora não. Mas o Joaquim, ele quer vender a dele. Você não quer lá ver comigo, não? Vou lá com você. Aí ia lá com o cara. Aí ele começou essa intermediação. Assim. Só que como é que migra para posto de gasolina? Aí é que tá. Primeiro, existia o Castanheira, que era mais antigo que ele. Eu tenho que ter esse respeito. Se a família do Castanheira um dia vê esse podcast, ou ouvir pelas mídias, né? Pode ser também só por som, né? Pode ser escutado. Tem que dar o braço a torcer, não. Tem que homenagear. Que o primeiro precursor disso tudo foi o Castanheira. Só que meu avô começou nas padarias e percebeu que o posto de gasolina era algo que dava para você conferir o faturamento. As padarias, os comerciantes mentiam o que faturava. Eu faturo 500 mil reais, só que na verdade faturava 300. E para você, e muitos não deixavam a pessoa ficar no balcão ali acompanhando o faturamento. E também lembrando, por que as pessoas mais jovens observar padarias? Porque na época não existiam supermercados, não existiam hipermercados, como tem hoje Açaí e esses grandes. Antigamente não tinha. Então, era um mercado grande em cada bairro, e olha lá. Então, as padarias eram quase que supermercados. E a padaria era o que tínhamos para hoje, como diz a gíria. Então, o meu avô, quando as pessoas começavam a mentir demais, ele percebeu que o posto de gasolina, através até do Castanheira, que já anunciava, e o jornal vinha lá, vendo posto de gasolina, Castanheira, vendo padaria, Gameiro. Aí ele falou, peraí, vou ver esse mercado. E aí realmente ele foi ver o mercado do lado e viu que realmente é uma coisa que tinha nota. Você compra gasolina tanto, você vende a tanto. Você tinha notas ali para poder acompanhar. Então ele achou que aquilo era mais fidedigno, mais fácil de provar que você não está envolvido na mentira daquele cara. Você como corretor. Então dali ele começou a trabalhar com posto de gasolina e fez uma equipe. E realmente ele teve muito sucesso. Ele comprou mais imóveis, ele fez mais uma carteira grande de aluguel para proteger a si próprio, lógico, obviamente, porque ele tinha uma renda bacana para a sua própria vida e subsistência. Se ele não vendesse ou vendesse, não tinha problema, o que é maravilhoso para quem trabalha com corretagem. E também, por sua vez, ele conseguiu trazer todo esse conforto que ele traz até hoje para a família inteira. Porque, na verdade, todas elas têm uma renda que você sabe, que eles trabalham com a gente lá, você vê. Uma renda tranquila para elas sobreviverem. Mas, assim, aí vem a questão da continuidade disso. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Como é que foi assumir a M. Gameiro, né? Porque o senhor sempre fala também lá no escritório que quando ia colocar o cartãozinho lá nos postes, não podia colocar Jorge Gameiro. Como é que foi essa história? Como é que foi isso para a gente entender? Eu vou te falar, o meu avô, eu devo tudo a ele, porque tudo que ele me descascou na paulada me fez amadurecer mais rápido. Mas na época, minhas tias sabem disso. Eu chorava. Elas me ajudavam muito. Elas falavam, calma, Jorge André. Assim que ela... Meu nome é Jorge André, né? Mas aí eu... Vamos lá. Jorge Gameiro, Gameirinho, Jorginho, Gameirinho. É uma confusão danada. O pessoal me chama. Mas aí as minhas tias me seguravam porque eu chorava pra caraca. Por que ele faz isso comigo? Por que ele não deixa eu botar um Gameiro? Porque tu imagina, eu chegava num posto de gasolina. Hoje a gente tem isso aqui, ó. Aqui. Isso aqui, a pessoa, o meu corretor vai botar um carimbo aqui, ó, pum, e vai já com um Gameiro na mão. Antigamente, o
cara chegava lá com cartão, tinha até Gameiro aqui em cima, mas ele não era nada, ele era um corretor da Gameiro aqui não, aqui já tem... Aí já tem até o QR Code também, a pessoa aponta o celular, já aparece tudo. Já diz o que se faz, já tem tudo explicadinho. Na época você tinha que usar a voz. Aí chegava eu, tudo bem que eu falo um pouco, né? Um pouco, né? Mas o que acontece? Eu chegava lá nos postes e eu mentia, né? Mentia assim. Mentia, eu falava a verdade. Eu dizia, esse aqui sou eu. Eu sou neto do Gameiro, tá? Do seu Gameiro, eu sou neto dele, tá? Que ele não deixa. E falava a verdade, mas mentira. Mentira que eu falo, mentia pra ele, entendeu? Eu sou neto, só que ele não deixa, cara. Ele não deixa eu botar os caras ficavam com pena. Disse, então, não, vamos ver seu posto aí. Aí eu pegava um caderninho que eu andava na baixo do braço, assim, com meus 19 anos de idade. Aí eu ficava assim. Mas o que acontece? Pra você entender. Quando eu tava trabalhando de office boy lá, eu ganhava, digamos, 2 salários mínimos. Um exemplo. Estava satisfeito, fazendo a faculdade de Gama Filho, na época, direito, ia me formar em direito, trabalhando na administração lá com a minha mãe. Daqui a pouco eu ia fazer 18 anos. Aí ele chega para minha mãe e fala, Linda, traz o garoto e bota ele para trabalhar na Gameiro, com posto de gasolina. Vamos ver se ele tira a carteira. Aí eu virei, olha só a marra. Eu virei e falei assim, minha mãe veio falar comigo, porque eu não gostava de falar direto com você, não, entendeu? Então ele te mandava, faz assim. Ele não gostava, ele era um cara, fala assim, subliminar. Só as coisas dele eram mais... Aí minha mãe vira e fala assim, olha, seu avô quer que você trabalhe. Todo mundo da minha família chamava meu avô de... Chama, né? Porque tá vivo, mas meu avô já se foi. De pai, porque ele teve uma neta, que foi a Cássia, que não tinha pai, então ela começou a chamar ele de pai, e aí a outra neta ouviu, chamou também, todo mundo chamou de pai, mas ele é nosso avô. Aí, papai quer que você trabalhe lá. Mas eu vou. Como é que é o negócio lá? Ele vai te dar um carro, te dá não, vai te emprestar um carro. Você vai trabalhar e é isso, qual o problema? Senão, eu só saio daqui se eu tiver o mesmo salário que eu tenho aqui. Eu já tenho aqui um salário e meio, digamos. Não era isso tudo também, não, acho que era um salário. Eu só vou sair daqui com um salário, senão não vou. Aí ela foi lá, falou com ele bancou. Só que tem o seguinte, ele tem que avisar ele que o carro vai sair da garagem para ele ir até a outra garagem, que era onde estava o escritório está aqui, tem uma garagem logo ali. E ele vem... Todo dia deixa o carro lá e vai embora para casa de ônibus. E todo dia de manhã ele sai de casa de ônibus, vem de ônibus até o escritório, pega o carro para trabalhar. O carro é só naquela garagem ali, não usa o carro para nada. E olha, foram durante muitos anos que eu não usei o carro para nada. E era uma Uno Mille, 4 marchas, sem ar-condicionado. Sempre forte. Sempre gordinho, suando pra caralho. Imagina aquele calor de 40 graus do verão do Rio de Janeiro, imagina. Os clientes falavam assim, eu não vou no teu carro. Eu vou no teu carro o quê, rapaz? Os caras todos ricos, os caras queriam comprar um posto de gasolina. Vai rodar comigo? Vai rodar comigo no meu carro? Ele dizia assim, não vai no meu. Eu, uma olhada de trás, horrível. Suvacão, aquela pizza, aquela coisa... Sempre gordo, sempre suado. Então, mas foi lá, foi indo, os caras acho que foram tendo pena de mim e tal. Aí eu conheci um cara que eu vou chamar aqui também, o Menezes. O Menezes vivia brincando comigo. Pô, tá começando a ganhar um dinheirinho na corretagem, tá doido pra passar um sabão na escada rolante pro teu avô cair, né? Pra tu pegar esse lugarzinho dele aí. Tá doido pra pegar o lugar do vovô. Aí, para com isso, pelo amor de Deus. Ele, não, esse é o gameirinho aí, o gameirinho. Aí, porra, cara, pegou até hoje no mercado, vários chamam de gameirinho por causa do Menezes, que não tá mais no ramo, mas se Deus quiser... vai vir aqui conversar. E nessa época, quando o senhor começou na Gameiro, como é que era a relação com os corretores? Tinha a questão da faixa etária, eles eram mais velhos, como é que era isso? Você não tem noção, Júlia. Eu tinha 18, 19 anos, meu avô já devia de ter uns 70, né? Na minha cabeça, ou sei lá. E os corretores dele tinham 50. Eu tinha 19 anos. Uma grande diferença, né? Porra, mas eles me sacaneavam de tudo quanto é jeito que você possa imaginar, cara. Porra. Aí fui trabalhando. Eles me sacaneando. E eu crescendo. Vai devagar. E vai tomando esporro. Pô, teve um cliente que também, se puder, vai vir aqui, que é uma história muito boa. E ele tem toda a razão. E hoje a gente conversa sobre isso, a gente ri. Mas eu falo para ele que ele me ensinou muito sem me ensinar. Também. Parece meu avô. Ele chegava no escritório do meu avô na imobiliária, pegava um cigarro assim, ó. E a placa
na frente dele, escrito obrigado por não fumar. Meu avô era podre, detestava cigarro. E tem até hoje essa placa lá, né? A placa ainda tá lá. Até hoje. Eu mantenho ela lá. E ele fumava na casa do meu avô. Ele era o cara mais objetivo, abusado que eu conheci pela minha idade que eu tinha, né? Mas é um cara maneiro demais. O cara é super sério, correto. Um dos caras que você pode botar ouro na mão do cara e o cara é fera, entendeu? Mas eu lembro que eu fui sair com ele e com a esposa dele. E até hoje eu falo. Meu irmão, sabe o que eu tô falando? Aí vai ver um posto de gasolina, tipo assim, na Penha. Aí eu saí do escritório, pô, Via Rex. E eu pergunto lá, meu pai, meu avô, pai, como é que eu faço pra esse posto? Aí ele, e aí, ó, o Guia Rex aí. Eu digo, ai, porra, ai, caralho. Eu não sabia mal andar daqui pra Tijuca. Nada. Eu morava no Meia, todo mundo morava no Meia. Rapaz, eu peguei esse meu cliente, entrei com o carro com ele e falei, não sei ir. Papai do céu, me ajuda a achar esse posto. Aí fui andando pro Penha. É pra Penha, né? Ele, é aqui, rapaz. Opa! E eu dirigindo. Então tá, vambora, fica lá. E ele, porra, reclamava já do carro. Eu, não, mas o tempo tá fresquinho e tal. E ele fumando no carro. Porque naquela época se fumava pra caramba. Rapaz, né, que eu não achava o posto. Ele falou, primeira vez na minha vida e única que eu saio de um lugar pra ver um posto, eu rodo o Rio de Janeiro e não acho o posto. Porra, você tá pensando que você quer o quê, rapaz? Como é que você vai mostrar? Deu um estrabão, mas com toda a razão. Ele tinha razão. O que tá errado era ele. Tanto é que tem um mapa gigante lá no escritório ainda, né? Do Rio de Janeiro. Não sei nem se dá pra ver aqui no vídeo que mostra o escritório, mas lá tem um mapa muito grande. Dá pra ver todos os detalhes do Rio de Janeiro. Com aquele mapa não tem como se perder. Eu acho que depois disso... Olha, esse mapa é caricato, né? Aqui, ó, esse aqui. Assim, também, tem vários mapas, até hoje, que a gente... Olha, eu vou te falar. E aí, quer dizer, esse cara foi uma das coisas, assim, um ensinamento. Quantas vezes eu me perdia lá o mapa? Quantas vezes eu me perdi com um cliente dentro do carro? Porque a gente não tinha nada, não tinha GPS, não tinha nada. E era o que tínhamos para hoje, né? E aí, quando eu voltava do escritório, eu falava, pô, não achei. Aí os corretores mais velhos, meu pai, mas como pegavam no meu pé. Só que assim... Aos pouquinhos eu fui trabalhando, aos pouquinhos eu fui vendendo, aos pouquinhos eu fui pegando tarimba, aquela coisa da vida, né? Você vai... O que acontece é o seguinte, tem pessoas que têm mais facilidade de aguentar chicotada e aguentar com determinação e continuar. Tem outras que não. Vai depender de cada um. Eu, naquela época, aguentei a pancada e vamos embora com a ajuda das minhas tias, da minha mãe, da minha família, principalmente das minhas tias, que viam na hora a minha cara de raiva. E elas falavam... Olha, calma, ele está fazendo isso para o seu bem, ele quer que você crie, casca no negócio e tal. Então, algumas vezes elas me ajudaram nesse sentido. E o senhor tão novo nesse ramo, né? Como é que foi o primeiro posto que o senhor vendeu? Como é que foi a questão da documentação, né? Que deve ser uma coisa muito burocrática, ainda mais naquela época. Como é que foi isso? Olha, eu vou te falar, Júlia. Você não perde por esperar. A coisa mais louca do mundo. 6 meses rodando que nem um louco, tentando, não vendia. Fui vender o primeiro posto de gasolina pro meu amigo João. E é o posto Kim, que fica no Largo do Bicão. O João também vai vir aqui. E nessa época, inclusive, nesse tempo, eu conheci também o Tião. Quando eu vou chegar lá. Aí, rapaz, eu tentando oferecer posto. Aí meu livrinho, aí o João falou que o posto vendia mais cigarro do que combustível. Aí fui lá eu. A minha promessa de compra e venda, toda escrita, porque tinha que ser na hora, ele queria dar o sinal, a confusão, e eu não tinha preparado ela para uma máquina, que era aquela promessa que você botava o carbono atrás e batia a máquina. De repente, me vi na hora que tinha que resolver. Não, Gameirinho, né? Gameirinho, Jorginho, não faz. Você tem que ir lá fazer a promessa logo e trazer, porque tal hora eu estou indo lá dar o sinal e ele aceitou receber o sinal agora, que fechamos agora e tal. Falei, não, eu sei que fechamos, porque eu tinha participado, mas só que não dá tempo de eu voltar para o escritório, bater a máquina, voltar para cá. Então vai lá, se não esqueço mais, Joãozinho, prático. Vai lá e faz esse negócio à mão, escreve o que está sendo falado, tudo certinho, e entrar para cá. Rapaz, cheguei lá, tudo. E tem mais história sobre isso. Isso aí é outra. Aí o que acontece? Fui lá e consegui fazer um negócio. Falei, caraca, a primeira vez eu consegui. E o João, depois de muitas outras negócios, nós fizemos juntos. E ali tinha um cara que era um magrinho, que era o cara que trabalhava na parte de encarregar de pista. Que quando eu queria falar com o João, que era o cara que já tinha, digamos, 5 postos naquele tempo, que já era muito. Quem tinha 5 postos era, tipo assim, eram rede Itaipava, que tinham muitos postos. Era Touring, que tinha muitos postos. O dono de um posto normal tinha 5 postos, 6 postos, se tivesse.
E ele já tinha. Então, porra, esse cara queria vender posto para ele. Aí eu ia lá, chegava lá, o Tião falava, o homem tá que é o caralho, o cara não pode atender ninguém. Pô, tinha um maior sol, sono pra caraca, de novo. Porquinho, rosinha, rapaz, embaixo do sol. O Tião ria, né, filha da mãe? O cara não quer te atender, meu irmão, já era. Eu falei, filha da mãe. Só que ele, coitado, realmente o cara não queria atender. Aí daqui a pouco ele atendia. Aí eu ia lá, conversava com ele e tal. Aí foi nessa história que depois eu vou contar junto com o Tião que aconteceu algo muito engraçado, que a gente se conheceu, eu tinha exatos 19 para 20 anos de idade. Com o Tião. Aguardem os próximos capítulos. Vão ter muitas histórias ainda pela frente. Muita. Não dá tempo, não dá. É para ficar aqui, muitas e muitas horas. Eu não sei nem que horas tem, quanto tempo a gente vai terminar aqui. E, seu Jorge, eu queria saber, né, como é que foi essa questão, o senhor falou de vender o primeiro posto, né, mas como é que foi a sensação da conquista, de comprar seu primeiro apartamento, seu primeiro carro, começar a sua vida, olha, né? Primeiro de tudo, eu não esqueço nunca mais a sensação de sair de um carro sem ar para um carro já com faz ar. grande diferença. Aquilo ali já foi assim, meu Deus, agora eu posso rodar 1000 quilômetros. E depois a sensação de um carro, pulei do sem ar para um com ar. Depois eu pulei de um carro com ar para um carro automático. Parava de passar marcha. Foi assim, algo sui generis, entendeu? E a sensação de eu ter... Meu avô dizia o seguinte, isso serve para a gente poder tentar educar os jovens quando eles estão no comércio ou quando eles estão fazendo alguma habilidade que já se sentem uais, né? O meu avô dizia o seguinte, passa tua bola, eu só consigo respeitar você no dia que você tiver $50 mil guardado. Porra, ele dizia isso, puta que pariu, não tem. Caraca, meu pai eterno, eu vou foder esse velho. Eu ficava assim pensando, né? Não querendo fazer ele mal, mas querendo vencer o que ele dizia, entendeu? E eu ia, trabalhava, até que eu consegui os $50 mil. Foi quando eu falei, que você falou, conquista, né? E aí eu tive o prazer de poder comprar minha casa. Antes de casar, com talvez 26, 27 anos de idade, eu comprei minha casa. Ainda tive a ajuda dele, não foi suficiente comprar minha casa. A ajuda que ele me deu, a casa, não esqueço mais o valor, foi 100 mil, pode ter sido dólar, não sei. Ele me deu dado $10 mil, minha mãe me deu emprestado $10 mil, eu tinha 80 mil. Foi isso. Mas raspei o cofre, não tinha mais nada. Se balançasse, caía nem moeda. E no meio de todo esse processo, né? Foi um processo difícil, né? Para o senhor que estava começando esse ramo, né? Tinha toda essa responsabilidade, também a questão da idade, né? Mas no meio de todo esse processo difícil também teve ocasiões engraçadas, ocasiões, né? Boas, né? Coisa. Como uma história que o senhor contou também de um dono de posto lá em Nova Iguaçu. Ia ser muito legal se o senhor compartilhasse aqui. Não, cara, eu te contei isso aí pra gente poder... Mas tudo bem. É fato. Eu vou contar essa aqui. O que acontece? Olha, eu tava começando, né? Com esse meu Unozinho a milha e tal. Peguei um cliente que eu esqueço o nome dele. Um posto em Nova Iguaçu. E, porra, ele era um senhorzinho mais gordinho, já de seus, sei lá, pra mim, não sei quanta idade ele tinha. Daqui a pouco ele pega, vai ver comigo o posto lá em Cordovil, talvez o Jana. Olha quantos anos tem. Só o Jana eu vendi umas 2, 3 vezes, né? Então, a idade é essa. Aí, tô indo lá ver poste com ele e tal. Aí, na hora de ir embora, ele me deixa de ir no meu posto, lá em Nova Iguaçu, de volta. Eu tô vindo embora para deixá-lo embora. Aí, você vê, a Dutra não era duplicada. A Dutra era barro, sei lá, era um barro assim. Aí, eu peguei, tô lá. E daqui a pouco ele fala assim, rapaz, entra aqui pra direita. Aí eu, aonde, senhor? Não tem rua nenhuma aqui. Não, entra, sobe aqui. Aí eu subi naquela... que vai devagarzinho, né, pra poder bater ele. E vira, entra aí. Quando ele fala, entra aqui, ele tá no motel. Ih, meu Deus. No motel comigo. E, pô, senhor, que é isso que você tá fazendo aqui? Calma, rapaz, calma, fica nervoso, não, fica nervoso. Eu tô entrando aqui no... Aí ele, não, rapaz, fica calmo, cara. Você, peraí, eu conheço a fulana. Quando ele falou, conhece a fulana, eu falei, peraí, o senhor é casado. Eu lembrava que eu tinha ido no posto dele, peguei ele e a esposa dele ficou lá, tomando conta do posto. Quer dizer, filha da mãe, ele tava traindo com uma mulher que era uma caixa gerente do motel. Nossa. Ele entrou, eu fiquei com medo desse tamanho, parei meu carro, liguei meu som. E ele, espera aí, entrou, ficou uns 5, 10 minutos lá, deve ter dado um beijinho, sei lá. Falei, pelo amor de Deus, eu saí dali, mas eu fiquei... Porra, eu suava frio com aquilo. Como é que o cara me faz isso? Eu entro num hotel, porra. Mas aí tem outras muito engraçadas. Que, teve uma que o cara... Vou te contar o que acontece. Eu, depois de uns 22 anos, 23, não lembro quantos anos eu tinha,
Me sobrou um dinheirinho dessas vendinhas, vai fazendo, vai trabalhando, vai juntando dinheiro. Eu falei, vou comprar uns vinhos e vou doar esses vinhos para alguns clientes. Peguei os vinhos, botei, imprimi, Feliz Natal e Próspero Ano Novo da M. Gameiro Imóveis, Jorge A. Gameiro. Botei meu nome ali. O André entendeu? Tinha que aparecer Jorge André, não pode ser Jorge Gameiro. Não, Jorge André. Aí, porra, peguei e botei aqui atrás do vinho bonito. Vinho de caixa de macro. Na época o macro nem existe mais. O macro é antigo. E falei, comprei uma caixa, devia de ter 12 vinhos só. Esse posto que eu estava vendendo, que foi não, foi outro posto. Bom, não importa. Não lembro agora. Eu fui dar o vinho. Quando eu fui chegar lá, que eu dei o vinho pro cliente, no dia seguinte, no meio da negociação, o cliente falou assim, Gameiro, aquele vinho que você me deu semana passada, qualquer coisa, minha mulher vai vir assinar amanhã. Você vai dizer que estava comigo ontem me dando esse vinho. Eu falei, mas eu não estava contigo ontem, burro, pra caraca. Não, rapaz, fui sair com um negocinho aí, cara, porra. Caraca, fica quieto. Você vai falar, você vai encontrar com ela, vai assinar o documento e você vai dizer que eu vou falar que você estava comigo. Você vai falar, tudo bem, só isso, cara. Eu falei, que filha da puta. Tá traindo a mulher, botando na minha conta, eu com 20 anos de idade. Aí eu, por um lado, eu falava assim, né? Porra, sou fera, né, cara? Pô, eu já sou o parça do cara, eu sou o parceiro do cara. Tudo bem. Aí vou eu lá na reunião, né? Tô lá na reunião, aí ele vem. Tudo bem, senhor fulano? Esse aqui é o Jorginho Gameiro, o corretor do negócio. Inclusive, ele que me deu o vinho. Só que quando ele tá falando assim, comigo, me apresentando, eu olho assim, na poltrona eu vi o meu vinho ali, bem bonitinho ali. Aí ele, esse aqui é o Jorginho Gameiro, que estava naquele dia que eu falei que eu estava com ele que me trouxe aqui o vinho e tal. Aí eu falei, inclusive é aquele ali. Ele, não é aquele não! Caraca. Que situação! Imagina! Eu falei, mas não é não, realmente não é. Só que, porra, a sorte que o vinho tava virado pra cá e o adesivo tava por trás, colado na poltrona. Então ela não viu o adesivo, que tava escrito M. Gameiro Imóveis, Jorge Gameiro, e eu achei que ela, sei lá, eu não percebi o adesivo, eu achei, meu Deus, quer dizer, filha da mãe, olha, no meio da reunião, mas eu passei tão mal de vergonha. Imagina. Mas essa é uma das dezenas de situações que a gente vai contando aqui com os amigos do lado. Não essa situação, pô, não é. Mas outras engraçadas também que a gente tem aqui. Pô, tem uma da deriva, os náufragos que eu tive com o Tião. Tem muita coisa. Tem muita coisa aí. E muita história para contar. E vários grandes irmãos e amigos que a gente tem nesse ramo. Isso. Então, como a gente está querendo descrever cada vez mais o que acontece nesse segmento, junto com essas histórias que a gente tem, é importante te dizer o seguinte, postos de gasolina pertencem a um segmento que as pessoas acham que todo mundo que está nele é mafioso, ou é envolvido com problemas, ou é do Lava Jato, que tem um termo Lava Jato, que tem posto de gasolina, mas eu acho assim, como todo problema no Brasil, as pessoas elas arredondam, elas não veem o quadro a quadro. E a grande maioria, a grande esmagadora maioria, não tem esse tipo de perfil. Inclusive, eu vou estar aqui oportunamente com alguns desses empresários e nós vamos lavar roupa suja se for necessário. Mostrar a história verdadeira de cada um. Por exemplo, eu passei alguns meses da minha vida percebendo uma tendência do mercado há anos atrás, apontando o dedo para alguns revendedores, dizendo que eles tinham privilégios em vários locais para a ligação do GNV, que era uma coisa que realmente foi muito boa para muita gente. E de forma natural, porque o GNV vendeu muito combustível, vendeu muitos metros cúbicos e dava muita margem. E muita gente foi misturada, foi dito que são pessoas envolvidas em situações de facilidade, e não é o caso. Tem gente que as pessoas não sabiam, tinham pedidos protocolados há 5 anos antes de se pensar em aquela outra pessoa que já tinha 1 ano de pedido reclamando. Então, ela já tinha 1 ano reclamando. A minha tem 1 ano, aquele cara está ligando. Mas ele está ligando, esse imóvel tem 5 anos que ele está esperando. Muito mais, 5 vezes mais do que você. Então, teve muita gente assim. E essas pessoas que inclusive uma delas é o próprio Domingos, quero deixar bem claro que também é um grande irmão. Eu tenho histórias com ele que ele me ensinou muita coisa. E a seriedade dele é uma coisa que você
tem que invejar também. O Domingos Gonçalves, dos Santos, que é um dono de uma rede de postos, junto com o Tião, também, que é um grande irmão. O Tião, eu sou padrinho de casamento dele, um grande amigo. Mas o Domingos também tem uma história muito grande de trabalho. E outra, ele tem uma inteligência comercial que as pessoas não entendem. São 40, sei lá, quantos anos que ele é comerciante, 50 que ele é comerciante. E ele era de açougue, ele tinha uma luta muito grande. Quando eu vendi um posto, inclusive dele, para o próprio João, que foi quando o Tião fez essa passagem toda e eles se conheceram naquela época, foi eu que participei disso. Não esqueço mais que o Domingos falou assim: ô Jorge Gameiro, você me ajudou no momento que eu precisava. Mais um pouco aqui, eu não sei se eu iria quebrar ou não. Estava muito difícil para mim. E eu vou te dizer uma coisa. Se eu voltar a comprar posto, eu vou procurar por você. E passaram-se alguns anos, quando ele voltou a comprar posto, ele procurou por mim. E outra, não é só questão de ele procurar por mim porque eu faturei com ele, não. Porque eu acompanhei a trajetória. E não teve sacanagem, teve trabalho. Comprar posto caído, ferrado, fedendo a peixe. Ele trabalhar, ele melhorar aos trancos e barrancos. E revendia comigo ou com outros corretores. E aí ele conseguiu fazer a rede. A rede deles não foi feita na sacanagem, não. Isso eu tenho testemunha para falar em qualquer hora. E não estou aqui porque eu não tenho... talvez eu não venda postos para eles há 5 anos ou mais. Eles não estão comprando mais vendendo postos. O meu interesse de falar aqui não é zero financeiro. É porque realmente eu fui testemunha de uma rede bacana, como outras que eu vou comentar também, como outras que, se o tempo deixar, eu vou falar, que são grandes amigos, mas que algumas não têm a tendência que o mercado ou outras pessoas de fora têm de criticar. Uma das pessoas que sofrem críticas e que algumas pessoas gostam de criticar, do meio... tem que entender que não é bem assim a história. A história foi trabalhada, foi ralada. Eu vou contar ainda com Domingos aqui do meu lado, com o Tião aqui do meu lado, com várias pessoas, o próprio João do Alvorada, meu irmão, como ele sofreu, meu irmão. Hoje tem uma porção de postos, mas como ele sofreu, irmão. Trabalhava lá em Bangu. O Manelzinho, inclusive, tem bem sucedido, porque trabalhou muito, trabalha até hoje, e dizia que ia lá em Bangu, por amizade, ouvia as histórias e as piadas do pai do seu Youssef, do pai do João, que era um dono de uma lanchonete pequenininha em Bangu, e o João trabalhava que nem não sei o que também. Porra, então assim, a luta é muito grande das pessoas. Ninguém enxerga esse lado. Só estão enxergando o lado desses outros satélites que às vezes aparecem, que estão fazendo um monte de lenha aí, querem contaminar aquelas histórias bonitas que nós temos, que é a que eu estou atrás, que é o que eu quero sentar aqui e conversar, entendeu? Então, oportunamente, essas pessoas vão vir aqui contar as melhores histórias que tem e as mais bacanas que a gente pode acompanhar. De luta, de trabalho, que é o que aconteceu. Não tem outro tipo de conversa, entendeu? E a gente sabe que a M. Gameiro está aí há 50 anos no mercado aí, praticamente. E aí eu queria ver, né, com o senhor, né, se tem algumas pessoas marcantes que passaram ao longo dessa história da empresa que o senhor queira compartilhar. Porque é muito tempo de história, né? O senhor fala aí dos momentos difíceis. Então, eu falei de alguns deles, estou falando alguns deles com o tempo. Tem o Joãozinho também, da Rede ML. Tem o Tico, tem o cara, mas na verdade são todos. Eu tenho o Rogerinho, que teve um problema de saúde sério. Eu tenho, o cara Paulinho. Eu tenho várias. É tanta gente que fica chato eu chegar e nomear, que às vezes eu tenho mais vivência com alguns, como o Joãozinho da Rede ML, como o João Alvorada, como o Tião. Aí o pessoal fala, mas você só fala, não é isso, eu me dou bem com todo mundo. Eu fiz uma lista de transmissão recente agora, fiquei muito feliz, tem o Virgílio, o Sérgio, tenho... mas é tanta gente. Tem o Júlio, que agora nós vamos nos ver daqui a pouco, que é de vários postos, que a gente às vezes não se via, porque eu passei algum tempo investindo muito na administração de postos, na administração de lojas e impostos, porque eu vi a necessidade, através da oportunidade que a Rosângela, que eu sou padrinho de casamento de vocês, a Rosângela me deu junto ao Tião, começando a administrar alguns postos de gasolina, entendeu? Que o Tião diz que é ele, mas não é. Mas assim, organizando a vida deles. Aí não vale. E ali eu percebi como é legal, como é bom organizar a vida da galera, que a galera tem lojas, como o Marquinho e o Kiko, por exemplo. Cara, que história bacana. Vi Marquinho, não esqueço mais, pegando o Color Jet, pintando pilar de bomba, pilar de posto de gasolina para ficar mais bonito. E ficou mesmo, ele fez perfeito ali no Catonho. Eu lembro disso. E o Kiko, o Kiko conhece há muitos anos, e ele feliz e vendo o filho sendo
a imagem do que ele precisava, que era um cara atuante, um cara que gosta de trabalhar, um cara correto, um cara inteligente, um cara para frente, entendeu? E que é sem babação de ovo também, porque, veja só, o que eu falo aqui são coisas de pessoas que eu gosto com pessoas. Se vier venda, se vier negócio, vai ser coisa que vai acontecer. Mas assim, o principal é o seguinte, são seres humanos que têm história. Essas histórias é que eu quero contar aqui, para que pessoas que nunca viram posto de gasolina, que não entendem o que é, e percebam que são comerciantes, maravilhosos, com histórias engraçadas de luta, de fraude que conseguem descobrir, de saídas e vindas, e que são pessoas que eu, particularmente, me tornei fã. São ídolos para mim. Isso. Na verdade é o seguinte, são pessoas que eu os vejo como ídolos, porque eu, quando tive postos de gasolina, eu não consegui fazer a missa metade do que eles fizeram. Então, eu tenho uma coisa interessante, porque eu tive do lado de cá, eu tive do lado eu sentei nessa cadeira aqui, lá no posto de gasolina, não diretamente, porque eu tinha pessoas que operavam, eu era o sócio capitalista que dava ideias, que ia lá e tal, mas nunca peguei o burro na unha. Talvez devesse não ter tido negócios que eu não pudesse tocar. Uma das coisas que eu faço, que as pessoas perguntam, pô, tu gosta tanto de posto de gasolina, por que você não tem um? Primeiro que eu não tenho capital. Dei giro para... Posso ter capital para comprar, mas eu tenho receio de não ter o capital de suficiente e eu não tenho mais necessidade nenhuma de me apertar nada na vida. Nada, porque me faça apertar porque eu simplesmente quero, porque eu gosto. Começa por aí. Segundo, que eu não tenho como administrar. Eu tenho que tocar o meu negócio. A gente tem que aprender, uma das dicas que eu acho que é interessante a gente conversar, é que na vida a gente tem que ter algum caminho. A gente não pode chegar e dizer, bom, eu vou ter uma fazenda e também quero ter posto de gasolina e eu acho que vale a pena também eu ter uma construtora. Cara, você não vai dar certo, a não ser que você tenha a sorte de ter muita gente te dando cobertura, você ser um cara acima da média. Eu sou um cara normal, não sou um cara acima da média, ou sou até um pouco acima da média para algumas outras pessoas e muito abaixo da média para muitas outras pessoas. Isso. Então, assim, mas eu não teria capacidade de ter um posto de gasolina. Hoje, não ia conseguir, entendeu? E para essas pessoas que estão assistindo agora, né, que não são do ramo, mas têm muita curiosidade nesse meio, que pensam em investir futuramente. Essa é uma dúvida que eu vou perguntar, que era minha também antes de entrar na Gameiro, né, e conhecer esse universo de postos. Como funciona, né, hoje as companhias de petróleo? Tem alguma diferença de marca? Como é que funciona isso? Na verdade, isso é uma das coisas que as pessoas que não conhecem de postos, que possam estar acompanhando, que se ainda estão até aqui, é porque estão curiosos em outras coisas também. Uma das coisas é isso. Mas, na verdade, eu costumo dizer, o que eu aprendi com os meus amigos, que tudo é uma relação com o que você tem, como se fosse uma relação com o banco. Qual banco que você tem um bom gerente? Eu me dou muito bem com o Santander. Dificilmente você vai ser tão bem atendido no Itaú como você é atendido naquele Santander, que aquele gerente já te conhece, já tem uma trajetória com você. De quando você precisou, você pegou dinheiro emprestado, mas você honrou, ele trocou, como diz a gíria, escova de dente com você. Então, ali, ele comeu 1 quilo de sal contigo. Então, ele sabe como é que você é. Ele vai te respeitar, entendeu? Ele vai para dentro de você. E a companhia de petróleo, penso eu, salvo alguns detalhes aqui ou ali, que um discute, outro, mas aí já é uma discussão mais complexa que não vem ao caso. Mas, no âmbito geral, elas meio que se imitam. Uma faz um negócio, a outra começa a ver que é bom, ela vai e copia, a outra faz um negócio que copiou dos Estados Unidos, a outra faz isso aqui, vai fazendo. Mas, no âmbito geral, é o seguinte, a relação minha, por exemplo, com a BR vai se dar através do tempo que eu tiver com alguém ali. Por exemplo, coincidentemente, a gente trouxe brinquedos aqui que nós temos da Texaco, mas a não ser um tio que eu prezo muito, que eu gosto muito, que é o Ivan, que também pode vir aqui, deve vir aqui, tirar ele lá de Simão, para ele poder contar as histórias, que tem muita história também. Meu Deus do céu, isso é um baú de história. É que ele traz da BR. Aí eu tô aqui a Texaco, que ele era da Texaco. E aqui por trás tem um da BR, mas lá no meu escritório tem o da Shell, tem vários, tem tudo. Todos. Então, o pessoal de companhia que tiver por acaso vendo, todos. fica com raiva não. Tem Ali, tem tudo. Eu tenho até foto dos meus anúncios com a Refit também. Tá todo mundo junto aí. Não tem problema nenhum. Nem nada, preconceito contra nada. Mas realmente é a relação. É a relação e o patrimônio, né? Porque, veja bem, infelizmente é isso. O rio corre para o mar. Você, quando começa, é a hora que você precisa de mais apoio, mas é a hora que você menos tem. As pessoas querem saber quem você é.
É a mesma coisa, eu trabalho com objetividade. Você vai alugar comigo um imóvel que, por exemplo, o aluguel seja de 50 mil reais. Um galpão, uma loja grande e tal. Aí você quer montar uma academia. Pô, que legal, eu acho fantástica a tua ideia de montar uma academia. Você tem até um projeto. Tá, você chega e faz uma proposta. Eu estou adorando tudo que está andando. Daqui a pouco você diz assim, olha, mas eu não tenho garantia. Locatícia. Pô, aí eu pego o teu imposto de renda não tem nada. Você está pegando o capital um tio no banco, emprestado para fazer. Você pode dar super certo. Mas como é que a gente vai arriscar isso? Como é que uma imobiliária ou um proprietário vai arriscar uma locação nas suas mãos, nessa condição? Isso é difícil, entendeu? Eu tenho certeza, como meu nome é Jorge, que muitos casos de sucesso no ramo de posto ou no ramo comercial com certeza aconteceram com alguém que deu chance para esse outro alguém que não tinha nada crescer, pagou, honrou e cresceu. Mas eu não posso tirar a razão daquele que não deu, entendeu? Pode ter sido muitas vezes até que eu, na hora de trazer o crivo de alguma locação, dizer, não, esse cara não dá para alugar. E no final o cara está muito bem. E eu vou dizer o quê? Foi realmente uma decisão baseada em números e não... Porque eu teria que sustentar se a pessoa não honrasse, né? Então, assim, a bem dizer, a relação financeira das companhias também é presente. Não é só, não basta você só se dar bem pra caramba com o cara da companhia se você não tiver um patrimônio lá agarrado ou uma garantia direitinha para eles te recompensarem, entendeu? E qual seria a faixa de investimento mínimo, né? Porque eu acho que essas pessoas mais leigas, né, que não são do ramo, querem saber muito essa questão de valores, né? Se eles quiserem entrar no ramo, mais ou menos qual o investimento inicial hoje, que seria mais viável? Como é que funciona isso? Hoje você tem uma dificuldade de achar negócios rentáveis abaixo de R$1 milhão. Você vai ter negócios que podem... Você pega barato, caído, quebrado e tenta melhorar. Pode dar certo, como pode não dar. Mas assim, no vias de regra, não é muito fácil você ter alguma coisa de R$1 milhão que vire bem. Mas como eu já vi postos que o cara pega, e eu cito muito também o Cid Mac, que vai vir aqui também, meu amigo. Ele chega e fala assim, olha, Gamiro, eu vou pegar aquele posto ali, vai bater 300 mil na minha mão. Ué, como assim, cara? Não vai, cara. E comprando comigo. Eu contra a própria venda, eu falo, não, pai, vai bater 200, 220. Se bater 200, já tá bom, diretor. Mas, Gamiro, eu tô te falando, vai bater 300 mil. Porra, não acredito. Mas tudo bem, porra, vambora. Passa 6 meses por aí, 7 meses, 8 meses... Estou vendendo 330 mil litros. O quê? Então, porra, tem gente que pega e acerta. Sucesso. Eu acho isso aí, cara, maravilhoso. Você vai vir aqui, meu amigo, contar as histórias também. Sucesso, graças a Deus, né? E teve caso da pessoa entrar, ele mesmo teve caso dele entrar e ficar 1 ano e meio batendo, ralando, e o posto não respondia. Depois o posto passou, foi para 450 mil litros, um posto pequenininho, que ele, porra... achava que não ia virar, que ia vender pouco, depois superou e vendeu muito mais. Então, é muito louco. Tinha um posto que acabou no Largo do Campinho. Acho que a galera deve lembrar quem é do ramo. Aqui do Rio de Janeiro, né? É um largo que nós temos aqui, né? E tinha um posto que vendia Coca-Cola, mas vendia muita bebida. Ele tinha um depósito, vou te falar, que devia ter uns 300 metros, 400 metros quadrados, e era entupido de caixa até o alto de Coca-Cola. Ele vendia Coca-Cola. Era incrível. Como é que são as coisas do tempo, né? E aí, o cara era dono de lá e vendia nada de combustível. 70, 80, nada. Aí ele foi e vendeu para um outro cara. Esse cara que entrou nem segurou o estoque, porque era capital de giro, inflação, aumenta todo dia. Estoque a Coca-Cola, que se a Coca-Cola engasgasse uma entrega, paf, acabava com o cara. Porque a Coca-Cola tinha que entregar barato para ele vender, segurar para ele vender no outro dia mais caro. Se a Coca-Cola vendesse para ele e segurasse, vendia no outro dia, já no preço novo, ele não fazia lucro e aí estragava o capital de giro dele. Então, esse cara que entrou provavelmente não tinha bom relacionamento com a Coca-Cola. E aí o que aconteceu com ele? Quebrou. Mas o posto de líquido, parte de líquido do posto, nunca vendeu bem. Daqui a pouco um outro revendedor
que inclusive também está feito o convite, o Ricardinho, o cara que botava a mão, posto pegava fogo. O Ricardinho sentava, tudo bem, botava 3 vezes o óleo, vendia óleo naquele tempo a 3 vezes, vendia, fazia muita promoção, não importa, mas ele se dedicava, ele estava no posto, ele ia no posto, ele dava luz para os funcionários trabalhavam com felicidade, alegres e tal, os funcionários chamavam a gente na pista, era uma coisa assim, o Ricardinho realmente fazia uma operação totalmente diferenciada, que se der para ele vir, porque ele estava morando em Niterói, você está no Rio, para ele vir para a Barra vai ser, mas a gente vai combinar. Cara, ele pegou aquele posto e vendeu 300, ele fez um show naquele posto, e todos os outros que ele passou. Todos os outros postos que ele passou, diga-se de passagem, ele arrebentou. Eu conheci Ricardinho, você tem uma noção, se a história a gente vai contar juntos, se Deus quiser. Fui no posto dele, no Caxambi, a gente ia se encontrar, vamos almoçar comigo. Aí eu, tá bom, vamos embora. A gente foi numa pensão que tinha por trás assim do posto. Quando eu olho para a cara dele assim, tá ele vestido com uma blusa branca de tergal, blusa branca de tecido fino, uma calça jeans, uma blusa fina. Eu olhei para ele assim e falei, estranho, não é normal essa roupa, que tinha roupa do posto ou roupa de blusa polo, normal, blusa... Aí ele, vamos lá comigo. Aí eu cheguei, vamos, bora. Pô, Ricardinho, por que você tá arrumado assim? Tu vai ver. Eu cheguei numa pensão, uma comida maravilhosa, limpa, boa, cheio de taxista. Todos os taxistas vestidos igualzinho a ele. Nossa. Ele foi lá no ponto de táxi. Essas coisas aí, que eu falo, são as histórias que vão acontecer aqui. Essas histórias vão acontecer aqui. Ninguém dá valor a isso. Não importa. Não importa a luta e o trabalho que o cara fez. O cara foi lá no ponto de táxi de toda a região, Norte Shopping, shoppings, bairros e o caramba, ele ia lá dando uma vantagem qualquer, vem lavar comigo, carro mais barato, vem abastecer comigo mais barato um pouco, não importa. Mas ele ia lá, com relações pro vestido igual os caras, e eu fui lá no mesmo lugar que ele estava almoçando do lado dos caras. Fala, fulano, fala, Beltrano, fala, seu Ricardo, você... Porra, isso aí não é legal? Porra, eu vi aquilo ali, eu falei, cara, que cara fera, e essa coisa não sai, eu gravo isso, entendeu? E aí, assim, e aí também ele comprando e vendendo, chegou a ter um patamar e que depois ensinou os irmãos como é que trabalha, e os irmãos também trabalharam muito, mas ralaram muito. E também tem todos os méritos deles também. Mas, assim, realmente são pessoas que têm uma operação que é indiscutivelmente diferenciada. Então, eu já vi esse tipo de caso. E já vi o caso, por exemplo, eu vendi um posto, o cara tinha uma padaria na Baixada, que era remanescente, porque na Baixada ainda tem algumas padarias boas. E ele comprou um posto para diversificar, para dar para o filho trabalhar. Quando eu conheci o filho, não vou citar nomes, eu falei, quebrou. Essa sensação, quem trabalha com comércio, se sente no semblante da pessoa. O filho era aquele rapaz maravilhoso, sem prejuízo da persona. O cara era um garoto maneiríssimo, entendeu? Mas maneiríssimo para uma área administrativa atrás do computador. Não era para aquilo. E a gente tem que também entender que pessoas têm perfil, têm jeito, têm maneira, eu não posso pegar Júlia, por exemplo, para ser corretora, mas a Júlia pode ser atriz. Você já se cismou com isso. Sim. A Júlia pode ser atriz, a Júlia pode ser entrevistadora, a Júlia pode falar. Nunca passou na sua cabeça assim você comprar e vender posto? Então, já parou, assim, olha, vou te falar, eu fiquei muito afim de comprar um terreno ou alugar um terreno, construir e vender. Já pensei nisso, já conversei com alguns amigos de fazer como se fosse uma patrimóvel que pode ter a condição de comprar e construir uma construtora que faz na planta, vende na planta e etc. Sabe? Eu já pensei muito nisso também. Isso não está fora dos meus planos, não. Tá? Não está fora dos meus planos, não. Mas aí eu teria que ter tempo, de novo. Eu teria que comprar um negócio, eu teria que largar, inclusive agora a nova empreitada que eu
me dediquei por ser algo que eu acho que tem tudo a ver com a minha condição atual, que eu tenho é a corretora de seguros, que também não vou fazer propaganda agora, mas só para comentar que vai chegar no mercado mais cedo ou mais tarde também, que eu acho que tem tudo a ver. Muitos amigos que têm certeza de que eu vou sempre estar do lado, do braço dado, de ombro dado, que eu não vou deixar fazer as coisas ficarem ruins para eles. Então, a gente acabou aplicando numa área de um setor que é um setor que é novo para mim também. Apesar de eu ter estudado, de eu ter me formado, de eu ter a SUSEP, a prática é totalmente diferente da teoria. Então, como isso vai me demandar tempo também e atenção, é um plano para o futuro. Mas é um plano que, se Deus quiser, eu vou conseguir. Até porque, voltando agora lá no Menezes, que meu amigo vai vir aqui. Então, o Menezes, ele dizia pra gente assim, pra mim, né? Não, Gameirinho, a gente tem que vender, a gente tem que fazer o posto, trabalhar e sempre deixar uma margem pro outro cara que chegar poder ganhar também, pô. Então, naquele tempo, se explorava muito lojas, né? Se exploravam, né? Exploravam-se muitas lojas de bebida, principalmente de bebida, né? Não era nem loja de conveniência, era lavagem. Então, por exemplo, ele comprava um posto, caidinho, muito ruim, ele chegava, se dedicava, trabalhava, ia todo dia, ia com sócios. Não, trabalhador, né? Exatamente. Aí, pô, o que ele fazia? Ele, com aquela dedicação toda, o posto melhorava, ele pintava, ele consertava, mas ele não explorava tudo. Então, ele fazia a revenda do posto para alguém daqui a um ano, ou menos de um ano, ele dizia, olha, se me derem tanto, eu vendo. O cara que entrava não brigava com ele nem comigo. Eu, como corretor, ganhava uma comissão, ele vendia feliz e quem entrava fazia o quê? Botava uma loja, botava um negócio, o posto melhorava um pouquinho a litragem, melhorava um pouquinho a rentabilidade e o cara ficava feliz. O cara comprou um posto e ficou feliz, entendeu? Então, esse tipo de trabalho é o que eu também pretendo mirar e fazer pela experiência que eu tive com ele também. E com outros, né? Também, né? Estou citando ele para poder ver se ele vem aqui. Agora, falando em experiência, vamos falar um pouquinho lá do nosso quadro aqui do podcast, o Pega Ladrão, né? Porque a gente sabe que nesse ramo, infelizmente, podem acontecer algumas fraudes, né? Algumas coisas, roubo, golpe, aquelas coisas que a gente sabe, né? Que pode acontecer em qualquer lugar, mas que no posto, né? Tem umas questões aí... Exatamente. Que acontece com mais frequência. Então, conta um pouquinho pra gente, seu Jorge, como é que foi, né? Se você já sofreu alguma fraude, algum roubo, algum golpe, como é que faz? Bom, então, o que acontece? A gente falou mais, no caso antes, né, desse quadro que a gente vai ter com nossos amigos aqui. E não vai ser diferente comigo. Fiquei 10 anos no ramo e passamos por várias situações, muitas que eu nem quero lembrar e até nem lembro. Parece uma coisa, parece uma defesa minha eu ter esquecido de muitas. A mais marcante no meu cenário, que aliás, eu acho que não deixa de ser uma dica. A grande maioria dos roubos, né, está aliada ao fato de você não tomar a devida conta do seu negócio. Vamos ser sinceros, né? Se você tem um controle bonitinho na mão, legal, no ramo de posto de gasolina, eu não digo nem a loja de conveniência, que a loja de conveniência é algo inimaginável, surreal, são milhares de itens e aí realmente pode passar pelas mãos e tanto que é considerado ok um percentual de perda mensal, né? Mas eu digo assim, no combustível e talvez no gás, o gás tem problema de vazamento do compressor quando dá manutenção, algumas coisinhas, o combustível tem também evaporação. Mas, cara, não dá para ter uma pancada de, por exemplo, 10 mil reais numa semana. Essa diferença é 20 mil reais numa semana. Essa diferença tem como você ver. Você vai descobrir e vai procurar o que está acontecendo, se você estiver tomando conta. Se você não estiver tomando conta, a boiada passa em qualquer lugar. Mas no ramo de posto de gasolina, no meu caso, o que aconteceu é que, independentemente de sistema, independentemente de câmera, independentemente de pessoas... gerentes e tudo mais, não se acompanhou o que os funcionários estavam fazendo. E é tão banal que você vai entender como é ridículo. E esse pessoal de posto, então, o de comércio, vai saber de trás para frente, se já não ganhou volta, tomara a Deus que nunca ganhe. O cara vem, abastece,
no cartão. O cara vai, o frentista vai, mal intencionado, R$100. Aí ele vai, tira o papelzinho, dá para o freguês. Se o freguês não quiser o papel, tudo bem, ele vai apertar a segunda via. Sai outro papelzinho escrito, segunda via. Essa segunda via que está aqui, ele guarda no bolso dele. Aí, esse aqui vai lá e abastece R$100 em dinheiro. Ele pega esses R$100 em dinheiro, já bota lá dentro do tênis dele. E ele pega essa segunda via que está aqui, ele diz como se fosse o abastecimento dele. Só que é um papel que não serve para nada, é um papel de segunda via. Só que o cara, quando vai pegar o relatório lá, ele pega aqui desse cara que realmente foi o cartão, aí vai saber quem é quem. Segunda via, ele não leu, não viu ali que está escrito segunda via e não conciliou com o que diz no extrato, com o que diz no... Olha, aí começa. Aí eles fazem assim, sabe? Quando há uma quadrilha dentro do seu posto, eles fazem assim, eles fazem a primeira vez. R$100, R$200. Aí você passou. Aí, daqui a pouco, na semana seguinte, eles botam cortando, 500. Você já cortando. Você compraria um posto hoje? Claro, pô. Lógico. Tranquilo, mas você administrando o posto? Não, eu administrando não. Eu já falei, eu sei. Eu compraria... Você deu um exemplo. Se eu compraria porque eu acho um bom negócio. Mas não eu, Jorge, André, Gameiro, Thiago, não. Porque eu não posso administrar. Eu não tenho tempo para administrar. Entendeu? E como ficaria? Não, se eu não... você compraria, se fosse lá, um posto para comprar, eu vou comprar um posto que tá molinho para mim. Não, eu passo para meus amigos aí. Eu sou corretor, eu não tenho... Com toda a moleza. Olha, já, você imagina uma pessoa que desde os 18 anos de idade para 19... Pegou a tapa. Não, cara, eu já estou acostumado a pegar as coisas que são possivelmente boas para caramba, pagar dinheiro e passar para quem for comprar. Tem gente aqui que está me vendo aí que tem posto que eu vendi para ele desde que há 30 anos, 20 e tantos anos, é o mesmo posto que eu vendi. Está lá, satisfeito até hoje. E para quê? Meu avô já dizia, você é dono de posto ou você é corretor? Eu só passei a ter posto de gasolina por alguns fatores. Um dos fatores, pilha dos outros, toda hora. Por que você não tem posto? Por que você não tem posto? Sem entender nada de posto. Na época, quando eu comprei posto, foi por pilha dos outros. E também porque minha filha nasceu, eu tinha 1, 2 anos. E eu fiquei com aquela cabeça de meu avô, de, pô, pai, você não quer que eu compre posto, que diz que ou você é dono de posto ou você é corretor. Mas em contrapartida, porra, você deixou um legado para suas filhas, um monte de aluguel. Porra, eu vou deixar o legado para minhas filhas que eu vou ter um posto de gasolina. Eu entrei nessa pilha dos outros, misturaram com essa minha pilha e entrei para ter posto, entendeu? Certo. E, seu Jorge, como é que o senhor se vê daqui a 20 anos, né? Essa questão também, esse tempo todo de mercado, como é que é a sua visão esse futuro do posto de gasolina, como é que o senhor se vê nesse futuro? Bom, eu tenho certeza absoluta que essa questão de carro elétrico, sobretudo no Brasil, é uma piada. Uma piada. Você pode entrar no YouTube, a hora que você quiser, você vai ver como pode alguém dizer que os postos de gasolina vão acabar por conta dos carros elétricos que estão chegando. É humanamente impossível, visto toda a história anterior e antiga, quantos anos se tem a tecnologia de carro elétrico, não é de hoje. E quantos anos já foi tentado... Então, quer dizer, e qual é a matriz que nós temos aqui? Nós estamos pagando ágil, bandeira vermelha até ontem. Então as pessoas vão ter o quê? Nos prédios, os carros. Então, quer dizer, quem tem condições vai ser mais um produto como o carro com GNV e que eu acredito que já está dando muita prova de que vai dar ruim. Por quê? Já está dando ruim, né? Porque os caras estão vendendo carro de estoque atrasado. Onde já se viu você vender um carro a combustão? Um carro normal, um carro. Agora eu vou te vender um carro em 2025, está se vendendo carros a 2026. Em 2025, estamos vendendo carro para 2026. E aí eles estão vendendo carro 2024. 24,4. Não é 24, 25. 24, 24. Quer dizer, gente, só não vê quem não quiser. Então, quer dizer, mas é assim. Então eu considero que o futuro a Deus pertence. Eu não tenho bola de cristal. Mas eu acho que a Amy Gameiro está justamente no momento para se adequar ao futuro, com tráfego pago, iniciando não está ainda plena, com agora o canal,
Os Postos vídeos Cast. também. Postos Cast é uma novidade. Não existe um canal para falar de comércio, de negócio, de histórias de todo o mercado do Rio de Janeiro, ou quem quiser vir de qualquer lugar do país, ou quem quiser escrever, quem quiser contar seus relatos, quem quiser dizer o que passou de engraçado ou de que descobriu um roubo. Por exemplo, quer ver uma coisa mais louca? Eu já vendi papelaria, botequim, açougue, armarinho, cafeteria, hotel. Então eu já trabalhei salão de beleza, Isso. de cabeleireiro. Meu Deus, já vendi um bocado de tudo, porque a Amy Gameiro, na época do meu avô, lá atrás, ela tinha todos os comércios. Então, assim, um pouquinho de comércio de tudo eu acabo entendendo. E já vi roubo de bar caipira. Eu já fui vender bar caipira. Sabe o que é bar caipira? A gente chama de bundinha de fora. Rio de fora que tu fica em pé ali, ó. E se bobear, tua bunda fica de fora do bar, no balcão, vem aqui do lado de fora, entendeu? Entendeu como é que é? Então, quer dizer, pô, e ali tinha um prato, e o cara dizendo pra mim, eu não sei mais como fazer pra poder pegar, o cara tá me roubando. Eu ia vender o bar dele, ele não queria mais saber, porque era o quê? Era o seguinte, tinha um prato do dia, e o prato do dia era uma rabada, um não sei o quê. Aí sempre todo bar que tem um prato do dia tem o quê? Contra filé com fritas. Sempre Contra tem. filé com fritas. É o substituto para tudo. Dos bar caipiras. E, porra, e o que acontecia? O cara tinha lá, hoje vai ter, digamos, vou separar 25 bifes para eu comprar e vai ser 25 comandas. Se eu tenho 25 bifes, 25, se sumir o bife todo, tem que ter 25 comandas aí que eu vendi um bife. Porra, chegava lá, o cara chegava, porra, tinha 15 comandas, cadê os bifes? Sumiu os bifes. Porra, aí pega daqui, pega de lá. Não tinha câmera. Calma, não tinha câmera. Não tinha nada. Isso era tudo no olho. Ele ficava ali, ó. Parecia meu Deus, parecia um esquilinho. Só pra lá e pra cá, tentando descobrir quem te filha da puta, quem que tá roubando. E aí lá pra cozinha, aí fritando bife. Fritando bife. Voltava, aí falando, atende aqui. Aí lá, porra, não conseguia pegar. Ele não aguentava mais. Aí ele pegava as pessoas, que era permitido, até hoje, né? Permitido você vistoriar assim uma bolsa e tal, ainda é. Não é de forma grosseira, mas de forma normal. Ele vistoriava e não pegava de jeito maneiro. Aí ele tava olhando. Tinha uma coisa aconteceu na cabeça dele. Um funcionário demorava muito no chuveiro na hora de ir embora. Aí ele. Normal, né? Pô, tá no chuveiro, banho e tal, ele demorava mais do que os outros. Ah, rapaz. Tinha dado tipo 15 bifes e ele comprou 25. Pô, cadê os 10 bifes? Aí ele foi lá no banheiro atrás do cara. Chegou lá, o cara tava acabando de botar a cueca. Quando o cara põe, o cara tava de costas assim, botando a cueca, quando o cara via, ele falou, fulano virou assim ele. Quando virou, tava com um sacão. A cueca, um volume desse tamanho, ele, que é isso aí? Que eu sei meu saco, saco, o cara que tira isso aí. O cara pegava, ele botava no plástico os bifes e botava embaixo do saco escrotal e puxava a cueca e prendia e ia embora. É coisa assim que não estou te falando. São histórias dessas que vocês vão ver. E aconteceu também, que eu acho que a Gília não sabe, que... Eu não me lembro o nome do cara agora, que mandou a gente ir lá para baixo do Jambeiro conversar lá. Faz de conta que nós estamos lá embaixo do Jambeiro. Lá em Niterói, tá vendo você? O Ronaldo? Ronaldo. Viu? A Júlia não conhece. Não. Pô, dá pra dar um toque? Mais ou menos? Pô, é porque acontece, acaba falando, né? É porque eu tava falando pra ele, eu tava falando pra um cliente, falando pra esse cara, se fosse você, ele foi ver um post com outra pessoa. E é lógico que existe, nós temos concorrência, porra, não tenha dúvida. Mas assim, aí... Só pra lembrar o nome do... Não posso lembrar o nome do nome. Vou lembrar o nome do cara. Foi muito engraçada a cena. Foi, mas não posso, porra. Tá bom, não tá vendo? Pô, claro. Ele talvez não vai nem lembrar disso. Se eu falar o nome, vai lembrar. Não posso falar o nome. Eu tô ouvindo. Aí eu tô numa reunião assim, tô pra ele assim, meu amigo, preste atenção que eu vou te falar. Eu não mando em nada, eu não sei nada. Eu não sei soltar pipa, eu não sei namorar, só sei namorar minha mulher, eu não sei jogar bola, eu não sou bom de porrada, eu não sou nada, cara. Eu só sei trabalhar com posto de gasolina. Só sei essa porra. E esse posto que tu tá vendo, ele não é legal. Ele não é, você não está no ramo ainda. Quando eu comecei a falar, ele falou assim, olha só, peraí, você está falando, que eu estava falando de outro posto, e fui emendando uma coisa com a outra, como eu estou fazendo aqui, né? Engraçado. Só que eu estava menos até, porque ele estava falando, mas tudo bem.
Rapaz, ele chegou na memória e falou assim, aqui, cara, tu tá vendo aquele... Tu pode falar lá um pouquinho, cara? Ou tu vai deixar eu falar, toma café, o cara me deu um esporro. Foi. Eu falei assim, jamais eu falarei mais nada pra ele. Esse cara acompanhou, porque eu contei pra ele, mostrei pra ele. O cara comprou o posto que eu falei pra não comprar, quebrou e nunca mais voltou no ramo. Caramba. E nunca mais voltou no ramo. Mas assim, cara, pô, você é melhor do que ninguém. Não. Pelo amor de Deus. Eu já errei e quantas vezes achando que aquilo era melhor e não era melhor. Ou achando que aquilo lá não ia dar certo e deu certo. Não sou perfeito. Aquele caso emblemático era muito perfeito, que todo mundo que pudesse ver, isso considerando um cara que não era do ramo, ia ver que não ia dar certo. Mesmo assim, ele enveredou. Entendeu? Então, assim, voltando aqui, pegando aquele gancho, meus 20 anos, eu acredito que eu vou estar com a empresa muito menos personalíssima. Hoje a empresa está melhor pra caramba, mas hoje ela ainda tem na parte de compra e venda de postos, principalmente, ela é Gameiro. Jorge Gameiro é a compra e venda de postos. Que vim diminuindo para me dedicar na administração. Na administração, eu já coloquei vocês para lá. E um dia, se Deus quiser, vai estar mais na mão de vocês, a administração de aluguel, a parte de aluguel. E a corretagem vai continuar comigo, com esses meus amigos, com Postos Cash, vivendo muito mais próximo do que eu estava. Então, e com essa nossa interação, nós vamos estar voltando para o Instagram, nós vamos estar podendo anunciar não o nome, o endereço, nem detalhes dos postos, porque é uma coisa muito sigilosa, mas localização, a parte locatícia que tem que divulgar. Quanto mais você divulga, melhor. Aproveitando que o senhor está falando, né, dessa parte da administração, nesse tempo, 3 anos, né, que eu trabalho com o senhor, eu vi um grande avanço na M. Gameiro nesse sentido. Essa questão de publicidade, essa questão de lona. Né? As nossas lonas são muito bonitas, são muito chamativas. Tem a questão também dos nossos anúncios, que nós utilizamos os maiores canais de anúncios da internet, né? O Instagram, que agora nós estamos até fazendo vídeos, né, dos imóveis para poder mostrar mais, né, detalhados imóveis. Até vou pedir para colocar, se você puder, por favor, o vídeo, um exemplo do vídeo, né, que nós fizemos de um dos Olha só, nossos Júlia, imóveis. a nossa artista aí, ó. Esse aí foi o primeiro, Foi em 2023, se eu não me engano. Ó, a gente lá no post do meu amigo João, tamo junto. Ó, que coisa linda. Tanto a Júlia quanto o posto, tá? E nós estamos também... E esse tipo de... É que a imagem tá fechada, eu fiz questão, porque eu não peguei autorização com o João. E ele é meu irmão, eu tenho certeza que ele autorizava, mas eu preferi deixar assim, para a gente poder mostrar o seguinte: essa parte que a Júlia faz, tem outras que a Júlia faz, ou outras pessoas fazem, e nós vamos colocando as lojas dos postos para que os players, você imagina, eu quero que você consiga entender o seguinte: você que quer montar, por exemplo, uma barbearia, como você vai descobrir o ponto que você quer fazer? Você vai naquele bairro, vai lá no OLX, vai bater ali, vai aparecer a gente, entendeu? Porque nós estamos investindo na OLX, tanto na Zap Imóveis, em todas as plataformas, mas às vezes você vai ver nas tuas mídias, quando você procurar no Instagram, um vídeo mais completo que eu não trouxe ainda, que é mostrando por dentro uma loja, mostrando que ela é próxima ou não do Norte Shopping, ou que ela é próxima ou não do centro do calçadão. Tudo bem detalhado, né? Muito mais detalhado, coisa que nunca ninguém fez. A gente está fazendo isso, eu com o apoio deles, da minha equipe. São os rapazes e as moças que estão aí me ajudando a modificar essa cara para uma tecnologia e uma dedicação que a gente tem prazer em fazer, entendeu? E ver as pessoas, como outros assuntos que eu vou trazer também, players de outros comércios, que eu faço parte da história deles, que em lojas que estão dando certo, que foram para frente, que estão virando bem, que estão saudáveis, que foram parte do nosso legado, que estamos ali junto. E, inclusive, continuamos juntos, porque estamos administrando. Todo mês vai o boletim, tá? Tem que pagar o aluguel em dia, isso aí. Aproveita e siga a gente no Instagram, @mgameiroimóveis. Isso. E acompanhe tudo isso que a gente está falando pelo Instagram. Exato. Vê se participa aqui, vê se entra aí, vê se fala, pô. Porque o que acontece, é bem dizer, a gente está em busca de um mercado, a gente está em busca de divulgar sobre um mercado muito pequeno, mas se a gente não tiver pessoas
que estão dando um teu joinha, dando um like, a gente, na verdade, não consegue continuar. Quer dizer, eu até vou continuar, porque eu não posso esperar só isso. Eu quero esperar os meus amigos contando as ideias e acredito que vai dar certo. Agora, quanto mais a gente tem apoio de vocês que estão vendo, quanto mais a gente vai conseguir fazer, até para o futuro, entendeu? Porque tenho certeza que um dia, o papel que a Júlia está fazendo, de me fazer algumas perguntas, serei eu lá, fazendo pergunta para vocês que vão vir aqui, os comerciantes, meus amigos e outros também que tenham histórias de comércio. Porque o principal é dizer o seguinte, nós estamos querendo juntar útil e agradável, divulgar cada vez mais o nosso tipo de trabalho, mas vendo a vida dos comerciantes, da pessoa que tem um comércio, pessoa que tem uma rede de pet shopping, por exemplo, pessoas como eu negociei, American Pet, que é um cara, você não tem noção a história de luta do Tião, que é o outro Tião da American Pet. Às vezes a pessoa pergunta, o que é isso? Quantos eu escuto falar besteira? Isso é lavagem de dinheiro, meu irmão, os caras ralam muito. É muita ralação. Pô, o Tião estava rouco quando eu conheci, quando a gente viu a inauguração das lojas dele, de tanto que ele trabalhou. Porra, o Bruno, filho dele, meu irmão, é uma máquina de trabalhar, não para de trabalhar, é muita luta. Então, gente, calma. Calma quando a gente vai ficar julgando as pessoas estão lutando, estão trabalhando. Agora, você acha que eu, pobre rapaz, eu hoje chego no banco, não tenho comércio nenhum, só tenho a minha imobiliária, eu posso chegar num banco e pegar um financiamento e posso conseguir pegar R$1 milhão. Sabia disso? Eu posso. Se eu chegar lá no meu banco, olha só, como é que eu faço meu imposto de renda assim? Desse tamanho, eu quero fazer uma empresa tal, eu quero crescer essa empresa. O banco pega a minha empresa com os ativos que eu tenho, e ela me empresta uma grana. Como é que você acha que alguém cresce para escalar assim no Brasil? Verdade. Tem várias maneiras de se crescer no Brasil. O Brasil é ainda um país que você consegue crescer com um risco grande, mas você cresce. Você cresce com projetos, você pode ser vendido, você pode comprar de outras pessoas. Então, é muita coisa que, até vou te falar, eu sou muito fraco nisso, tá? Porque, de novo, eu não sei se jogar bola, não sei. Eu só sei pôr de gasolina. Então, essas histórias todas aí... Não, jogar bola eu não sei mesmo, não. Mas, por exemplo, um pouquinho que eu sei é falar de negócios. Negócios assim, mais tradicionais, entendeu? E eu espero que vocês estejam gostando. A gente está terminando. Aproveitando essa fase final, né, aqui do podcast, eu, né, lá no escritório, vejo o senhor falando nomes de pessoas muito importantes, né, desse ramo de posto de gasolina. Vou citar alguns nomes, né, que eu sempre escuto todo dia, né, praticamente. Que é o seu Sebastião, né, que você já falou muito dele aqui. O seu Domingos. São muitos amigos, tem cara. o seu Mário Augusto também. O Marinho. Caraca. Eu acho que ele ganhou mais amigos que dinheiro, entendeu? Tem o João da Rede ML aí, o João do Posto Alvorada. Tem várias pessoas, né? Cara, olha só, é a tal história. A gente vai tomando um esquisinho e vai ficando mais leve, né? Mas tem muitos que fizeram parte de história. Caraca, meu filho, vou te falar um negócio. Na época do celular, eu tô lembrando quando chegou o celular, eu vendo o Marinho abrindo uma caixa de celular assim, como se fosse algo assim divino, sabe? A gente naquela luta, naquela coisa, né, cara? Aí eu ficava assim, meu Deus, como é que é mesmo, sabe? Aquele grandão tijolão, sabe? Ele trabalhando com a mãe lá naquele posto Texaco, lá em Bangu, na luta também. As pessoas não têm noção da luta. As pessoas acham que é tudo alegria. Não tem noção a quantidade de trabalho, outra coisa, funcionário. Porra, quantos funcionários você acha que já trocaram para ele chegar na equipe, por exemplo, o Marinho que está lá trabalhando, o Joãozinho da Rede ML, o João do Alvorada. É muito difícil, porque o que acontece é que não é botando a culpa nas pessoas, só nos funcionários, isso não. Mas a repetição ela é desgastante. A repetição até para os funcionários é desgastante. É verdade. Você ficar fazendo a mesma coisa todo dia é desgastante. É verdade. E certa hora que você não aguenta mais. Até no trabalho, qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Então é isso. Então são muitos amigos, pessoas que eu tenho, vamos dizer assim, muita consideração. Você é um cara querido. O pessoal do sindicato, você é um cara o pessoal querido. Da antiga, Tuninho, o Adriano, o seu Nogueira, o Adriano, o Toninho Vilela, o Manelzinho, o João Batista, cara, Ana. Gente da melhor qualidade, pessoas que têm história, entendeu? Tem bagagem, tem...
vou te falar, se eu esquecer de alguém, pode puxar minha orelha, mas, pô, é muita gente. E tem os amigos antigos que saíram do ramo. Os amigos que saíram do ramo, mas que são irmãos, o Vitinho. Vitinho comprou posto comigo, vendeu, me deu uma volta, mas é brincadeira. Vitinho. Tem que falar. Vitinho. Aí, por exemplo, tem o Tico, o Edu, que pô, o Gil não está entre nós mais, mas são irmãos. Pois as pessoas que passaram rápido, mas são amigos também, como o meu amigo, o Alexandre e o Ricardo, são 2 amigos aí que eu tive prazer de conhecer, gente boa pra caramba, inteligente, de negócio, de trabalho. É isso que eu acabei cara, de falar. Mas assim, eu tenho uma lista que eu dinheiro. Sabe o que aconteceu? A lista que eu fiz, que eu anotei, eu deixei, eu trouxe envelope aqui, essas coisas, e não trouxe a lista. Você é um cara muito querido. É muita gente, muita gente. Eu fiz uma lista lá, o André. Porra, eu ia encontrar o André, mas ele tava. Eu vou tentar encontrar o André amanhã. Pô, ali do meu amigo Vascaíno, do Ipiranga ali, do canteiro da linha amarela. Puta, o Raulzinho, porra, a dona Noêmia. Caraca, o Raul. Lá é muita gente. Não dá para poder. Se eu falar aqui, eu vou ficar a vida inteira e não vou conseguir falar o nome de todo mundo. De grandes e grandes amigos que virão, se Deus quiser, aqui. Isso. E porque vão ter histórias para somar. Como começou, o que moveu, pensou em sair, não pensou em sair. É um roteiro, basicamente. Não esqueça do Dr. Alexandre. Sim, meu irmão Alexandre, presidente! Ô, doutor Alexandre, a gente esteve junto, lembra? Comendo bacalhau. Isso. Pô, o Alexandre veio também fedendo a peixe também, tava quebrado, depois foi, trabalhou. Essas coisas que eu falo, é muita gente. É muita gente. Lá de Niterói tem muita gente também, mas muita gente também. Então, assim... É muito prazer, porque são histórias que a gente viu de pessoas que, pô, chegaram onde chegaram com muita luta. Vida, né, cara? Nós vivemos uma vida dele. Muita luta. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido conhecer essas pessoas nessa vida, porque é a única que a gente lembra. As outras a gente não lembra. A gente lembra dessa aqui. É isso aí. Então, eu vou te dizer... Nosso contador. A gente... Sim. Abraço, nosso contador também. E tem alguma frase marcante, seu Jorge, que o senhor queira finalizar aqui, que represente sua visão de vida, de negócios, uma frase que o senhor leve para a vida como mantra? Cara, eu vou te falar, eu ia falar uma frase que eu acho que soma para as pessoas e não só para mim, tá? Eu estava conversando com alguns donos de postos, né, que a nossa profissão, qualquer profissão, ela passou a ser sucesso para aquela pessoa que consegue resolver problema. Ela sai todo dia e ela resolve o problema. Não é mais uma questão somente de você saber fazer aquilo que você se programou para fazer. Você é aquilo que você se programou para fazer e resolvedor de problemas. É abacaxi o tempo inteiro. Aquela mesa do Felipe, que é o nosso manager aí das câmeras e de tudo mais, aquela mesa entortou. Se ele não consertar aquela mesa, não adianta nada ele ser o melhor do técnico, o melhor engenheiro de visão. Então, assim, hoje eu troco a minha frase que eu tinha pensado na frase de você realmente saber ser um solucionador. Os melhores são os que são os solucionadores de problemas, os que fazem a solução dos problemas, aqueles que resolvem. E aí eu tinha colocado na minha frase dizendo que você não pode sempre ensinar que você resolve tudo, porque senão as pessoas ao seu redor nunca vão saber resolver nada. Era essa a frase que eu ia fazer. Mas no fundo está errada. Essa frase ia fazer com que as pessoas do seu lado saibam resolver problemas. Uma das coisas que eu fiz no meu escritório e tento fazer diariamente é puxar pelas pessoas. Eu vou puxando até o último minuto para tentar aproveitar aquela pessoa. Aquela pessoa que está nervosa, que está ansiosa, não fique ansiosa. A vida é assim, a porrada come, é assim mesmo. Você tem que passar por cima e tem que lutar. E aí você pega, quanto mais você souber trabalhar a sua equipe, melhor a sua empresa vai ser. Para isso você tem que mostrar para elas que você sabe solucionar problemas e elas também. E que quando houver um problema, que ela não passe para você correndo, não. Que ela passe para você correndo com a solução que ela acha que é ideal para aquilo. Aí você vai treinar pessoas, porque o problema é o seguinte, os grandes e melhores estão
crescendo, mas sofrendo quando não treinam as pessoas. Sofrendo porque querem abraçar tudo, fazer de tudo um pouco e podem usar as pessoas ao seu redor. Usar não. Aproveitar, porque se elas são suas pessoas de braço, estão do seu lado, elas não são para serem usadas, elas são para serem parte do todo. Para ser parte do todo, se você quiser assumir tudo com você, você não consegue fazer com que elas sejam pessoas que tenham proatividade, que possam. Que é isso que falta. É isso que falta. Eu chegar, por exemplo, vou dar um exemplo, isso é fato. Por favor, você pode fazer para mim uma lista e que essa lista tem que ter várias postos que nós temos aqui para lojas para alugar, tá? Eu quero várias lojas para alugar para aquela tipo de atividade. Beleza, legal. Então tá. Aí o que vem? Vou dar um exemplo ridículo, banal, tá? Vai fazer com a pessoa escolheu fazer com a letra, com o fundo creme, tá? E as letras amarelas. Pô, peraí, preste atenção. Por mais que eu seja daltônico, eu não vou conseguir enxergar isso. Eu creio que eu falei isso porque vai longe. Eu não vou enxergar isso. Mas as pessoas que não são daltônicas vão achar ruim, pô. Um creme com amarelo vai ter que se esforçar para ler. Então são bobeiras assim que as pessoas não estão se dedicando para parar, como eu sempre falo. Então a minha frase principal é: para, respira. Ele sempre fala isso. Para, respira. Respira, não faça correndo. É verdade. Você respira, pensa. Eu vou fazer isso aqui, vai ser melhor eu por aqui. Peraí, calma, peraí, volta. Deixa eu olhar desse lado aqui. E peraí, não, por aqui pode ser melhor. Por aqui vai ser mais tranquilo. Calma, relaxa. Vamos pensar, não tem desespero. O desespero não vai levar a nada, porque não vai resolver. Então, para, respira. Eu não posso pegar, por exemplo, aqui, ó, tá aqui. Eu pedi para colocar, vou dar um exemplo básico aqui no Postos Cast com Gameiro. Vou dar um exemplo básico. Estava sem a moldura branca no cast e na mangueirinha, que representa os pós de gasolina. Se você tirar essa camadinha branca aí, para mim, ela já fica um pouco solto. Assim, me dá um realce. Eu consigo enxergar um pouco melhor. Então, quer dizer, mas será que isso é só o Jorge Gameiro? Só o Gameiro que vê assim? Isso. Então, assim, outra, eu te peço para você fazer um trabalho para mim, te mando esse trabalho para você fazer. E colocar, por exemplo, estou dando um exemplo maluco, na formatação que o Felipe precisa. Tudo bem, não estou falando do dia de hoje, tá? O dia de hoje é loucura, foi tudo correndo, a gente pediu em cima. Mas isso aqui não te atrapalha um pouco assim? Não, se fosse sem esse azul, sem essa parte branca, me atrapalharia um pouquinho. Mas eu digo o seguinte, no dia que eu preparei isso aqui, se eu estou trabalhando na empresa, no lugar das pessoas, eu teria a iniciativa de pegar e mexer. Será que eu consigo fazer algo mais bonito? Tá bonito, tá bacana, tá legal. Meu patrão gostou. Mas será que não vai ser legal se eu fizer alguma coisa diferente? Então, esse tipo de espírito que eu quero na equipe. Eu não quero dizer que ele foi ruim porque ele não fez, não. Esquece, passou. Eu pedi para ser assim. A Júlia passou. Eu passei. Entendeu, Júlia? Aí já deu mole, entendeu? Mas assim, não é questão disso. Eu não tô. Não, eu não tô querendo. A gente pode estar mexendo no salário dela. Foi o setor de mídia. Mas é porque a gente estava muito corrido. A gente estava muito batido. Mas isso eu estou querendo reproduzir em outras situações, não nas situações de agora. Eu estou dando um exemplo. Porque o que acontece? Com isso você vai ser chato. Pô, esse cara é chato, vai ficar pegando esse detalhe. Mas não é. Com um pouquinho de tempo, você com paciência, com calma, trazendo as pessoas para você, você vai fazer com que elas entendam que esses detalhes não são detalhes, são atitudes para a vida. Então, a minha principal palavra é, primeiro, proatividade, solucione problemas e respire. O problema está aqui, não vai adiantar você fazer, não, eu vou fazer assim, calma, respira, para, olha e vai. E eu vejo, porque isso é um ensinamento que eu tenho com a Juliana, que é a pessoa que está trabalhando comigo há 18 anos, que é a pessoa que realmente não ia adiantar nada se ela não estivesse lá, porque ela que realmente já aguentou muita passagem minha, muito estresse meu. E ela sabe tudo da empresa também. Suportou realmente as minhas, às vezes as minhas
impaciências, entendeu? Em momentos que eu não conseguia fazer as coisas andarem. Então, assim, nós somos, na verdade, lá, na minha opinião, uma extensão de uma família, como era com a minha mãe, que eu não citei ela para não me emocionar, porque realmente é uma pessoa que marcou a minha vida e a vida de todo mundo lá do escritório. O meu avô, já falei dele, minha irmã é espetacular, não tem nem o que falar, minha mulher, minhas filhas, a família, tudo é maravilhoso. Mas assim, a nível do que eu tenho para falar hoje, que é de trabalho, eu devo muito e agradeço muito a Juliana, que é uma pessoa que realmente está lá olhando como se fosse dela. E é dela também, de certa forma, não tem como não ser 18 anos no mesmo lugar, a pessoa se dedica e é o final, dá para mim deixar essa homenagem para ela e contar com que ela fique mais uns 35 anos. Ah, com certeza. Com a gente lá. E as coisas estão e vão e sempre vão melhorar. E estão melhorando há muito tempo, muitos anos melhorando, e as coisas são assim. Para pessoas que de repente pensam que não há organização, são pessoas que têm, de repente, a premissa de que as coisas têm que ser resolvidas de um dia para o outro. Eu não tenho essa impaciência. As coisas vão acontecendo e estão acontecendo e elas vão cada vez mais melhorar como estão melhorando. E estou sempre aberto a críticas e peço muito a vocês, por favor, qualquer crítica, qualquer aviso, qualquer lembrança, qualquer relato, qualquer dica. Sugestões. Sugestões. Eu falar em sugestões. Dicas e principalmente que agradecer também ao pessoal, ao Felipe, ao Gabriel. O Gabriel, ele me deu umas belas dicas. Ainda preciso muito de dica, porque é o tipo de negócio que é totalmente novo para a gente, sobretudo e abrir um pouco essa caixa fechada que é o ramo de postos de gasolina, seus bastidores e seus parceiros de negócio. E tem muita gente para poder a gente bater palma, muita gente para a gente chamar. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir isso com paciência. Isso. Menos tempo para não encher o saco de vocês. Hoje a gente está fazendo uma abertura, então está demorando mais. E a gente não vai prender os nossos parceiros tanto tempo, a não ser que eles queiram, né? E a não ser que tenha horário aqui com meus amigos para poder a gente continuar. E temos mídias de alguns, temos mídias de poucos, mas temos. Outros a gente vai pedir para que traga, entendeu? Para ver como é que era o post antigamente, como é que são. Então vai ter muita história. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que nós estamos... Ainda temos o quê? Uns 10 minutos? 14. Ainda temos um tempinho. Não tem tempo. Então vamos embora. Agora vamos falar do meu amigo Jair Miranda. Isso. Meu irmão, queria te agradecer a amizade. Paz. Você é um cara que traz para mim uma válvula de escape que eu precisei quando eu estava mais... Assim, quando eu saí de uma crise psicológica financeira grande da época dos postos, porque o que aconteceu foi o seguinte, para que vocês possam saber, porque afinal de contas não é esconderijo para alguns e para outros pode ser. Muita gente sabe que eu tive 4 postos de gasolina e um posto construindo. Então, uma micro-rede. E, na verdade, um posto era muito bom, dava uma rentabilidade maravilhosa, e através dele a sociedade entendeu que deveria crescer para outros mais, e entendendo que ia conseguir fazer a ligação de GNV, que era o produto que dava a rentabilidade muito bacana, nos outros seguintes. Só que os outros seguintes não ligaram, não conseguiram fazer o gás, e por força de tentativas, insistências erradas, na verdade, aqueles 3 consumiram o que era bom. Então, quando nós vendemos lá tudo, de qualquer jeito, de qualquer preço praticamente, não vou dizer todos, mas os outros 3, o principal foi vendido até relativamente mais ou menos bem, mas com surpresas e na hora da venda que não eram esperadas por mim. Não importa, no final das contas nós saímos com um capital, por exemplo, digamos, se era para estar saído há 15, 16 anos atrás, 17 anos atrás, com R$1 milhão cada um, quanto era esse dinheiro na época, né? Nós saímos com 200, 300, eu pelo menos saí com 200, 300 mil reais, o que na época foi suficiente para poder eu quitar 2 carros e fazer uma reforma no meu apartamento. Então, eu saí do ramo muito apertado.
E aí, na verdade, eu precisei me reerguer, me reinventar e tal. E uma das coisas que eu precisei também foi uma amizade. E eu atribuo muito ao amigo Jair, na simplicidade dele, sem nenhuma intenção, vivendo a vida normal, mas sem ele saber, ou se não precisava saber, passou a ser uma pessoa de apoio, onde eu terminava meu trabalho 6, 7 horas da noite e perguntava, tá por onde? Eu vou ir tomar uma cerveja com você. Tomava uma cerveja, desabafava sobre trabalho, ou não falava sobre trabalho, ou só falava sobre coisas engraçadas. A coisa era muito séria, mas... A coisa desopilava. O problema era sumia. sacanagem, a coisa era séria e fomos levando a vida até um dia. É isso aí. Hoje estamos aqui. E aí, quer dizer, eu hoje tenho cabelo... Já não tinha cabelo na época, né? E agora ele tinha cabelo... Também já era branco também. Não. Sim. Mas a tua cabeça aumentou, né, amigo? Acho que... Isso aí, sim, Caraca, amigo, o que houve aí? Sério? Mais inteligente, ficar mais velho, né? Jogaram o carro. E aí, conclusão, sei, cara, isso deu esse tempero aí e muitas outras atitudes que eu iria tomar de forma errada na vida, e aí já pro lado que eu não vou levar, mas ao lado até pessoal, eu tive muita força, e boa força e paz, junto com o meu amigo aqui que esteve comigo do lado, porque isso é muito importante também. Não esqueçam, problemas e ansiedades e estresses a gente sempre vai ter. As pessoas que não tiverem não são normais ou são muito bem resolvidas. E se forem, parabéns. Agora, dê valor àquelas pessoas que têm problema ou que, na verdade, têm ansiedade, têm problemas. Essas pessoas elas precisam se tratar. É difícil financeiramente? É difícil financeiramente. Procure alguma maneira, procure algum hospital, alguma pessoa que te ajude, mas faça, se for o caso, um tratamento, uma análise. Nada de pensar que isso aí é muita grosseria. A pessoa da minha idade, a maioria acha que isso é coisa de meme, como é que é? De mimimi, de geração Z. Não, cara, é importante sim. Eu tenho relatos de amigos com a minha idade, mais velhos do que eu, estou com 32 anos. 48. Porra, na minha idade, 51 anos, que falam, porra, que, cara, eu não sabia o que era uma terapia. A terapia, para pessoas, inclusive mais velhas, ou para principalmente mais novas, mais velhas, não importa. Ela é legal, ela é bacana, ela te relaxa, ela te tira pesos de problemas que você pensou que você tinha, às vezes você não tinha. Ou que você tinha, mas que também não era aquilo tudo. Então, assim, para os estresses do dia a dia, para os problemas do dia a dia, faça uma terapia. Fala tudo que você tem que falar, relaxa, que vai melhorar. E eu tive essa minha terapia e vice-versa, que obviamente ele também teve os momentos dele de desabafo, isso é o que é uma amizade, através de um amigo. E sempre procure aqueles amigos que queiram somar com você não só a parte financeira, mas te dar paz, trazer paz, união na família. Tente procurar amigos que não separem a sua família, que não te puxem para terminar com você, com a sua família, com a sua... Isso é principal. Tenha na tua cabeça, se você quiser um dia separar a sua família, é problema seu único. Não caia em conversa de nenhum tipo de amigo ou traga para você só amigos que sejam parceiros para falar coisas boas, saudáveis e respeitosas e pro lado bom. Que vá tomar uma cervejinha? Beleza. Que vá jogar uma sinuca num barzinho? Faz parte. Que vá passear, vai viajar, não tem problema. Vai para uma feira de postes, como a gente já foi, visitar os estandes, passear lá e pegar lá cada um quarto de hotel para poder beber até cair, porque estamos lá com os amigos dos postos de gasolina em São Paulo. Maravilha, mas que seja para somar, não para diminuir. E eu acho que isso é fundamental para tudo, você ter pessoas que somam para você. E por fim, quero agradecer você. Obrigada, seu Jorge. Deu certo, viu? É a atriz Daí Gameiro. Olha, obrigado. Você realmente, vou te falar, é surpreendente como você... Vocês não têm noção que lá no escritório eu tenho a sorte de ter 3 Júlias. Ao seu esposo eu quero dizer parabéns, porque essa pessoa é realmente dedicada, ela é uma amiga e ela é uma pessoa que sabe
se portar aonde ela estiver. Se é para ela ir para academia, ela vai para academia. Eu sou focada. Ela é focada. Se é para vir para cá, ela vem para cá Legal. e vem se dedicar como uma pessoa. E é no escritório. E ela sabe ter a timidez que é necessária para cativar as pessoas quando ela está falando, quando ela está se expressando. Isso aí e fora disso, quando ela vem extrovertida como atriz, como ela já foi comigo, descobrir como é que era o Werner. Vinícius, meu irmão, lá do Norte Shopping, você também vai sentar comigo aqui. O Vinícius, ela foi lá descobrir se o Werner do Norte Shopping era bonito ou não. Fui fazer uma cena lá. Foi fazer uma cena e foi filmar. Para apresentar para o meu amigo que estava para o grupo que estava querendo saber como era a obra, como eram as instalações dessa marca. E foi a nossa atriz da Amy Gameiro obter essas informações lá. Eu agradeço muito você também. Obrigada a você, você já E se eu esqueci de alguma coisa, só posso pedir desculpas. Todos vocês, muito obrigado. Obrigada. Gente, se inscrevam no canal, né? Curtam o vídeo, compartilhem. É isso aí. E o joinha. Isso, joinha. E não percam o próximo vídeo. Exatamente, que vai ter... Muito bom, irmão. Ali, meu irmão. Muito bom. Esse é o primeiro de muitos. Esse é o primeiro da apresentação. Vai só melhorar. Isso aí. Obrigado, Felipe. Valeu pela tua luz aí, atenção nas mídias aí. Vamos continuar trabalhando e tentando trazer o melhor possível. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.